bom dia. Sexta-feira, 17 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. O novo ministro da Saúde assumiu o cargo prometendo testes, dados, informação para definir os rumos de como o Brasil vai enfrentar a expansão da Covid-19. Nelson Tais tomou posse ontem, falando que não haverá alteração brusca nas medidas de isolamento e vai trabalhar para que a sociedade retome a vida o mais rápido possível. Ele assume o cargo quando mais um estado entra na lista de emergência. O número de doentes cresce rapidamente e já há dificuldade em atender a todos. Em hospitais, em diferentes cidades, estão sem leitos. Toda ação é importante. Na cidade de São Paulo, onde há o maior número de casos de coronavírus, um decreto recomenda à população que use máscara quando precisar sair de casa. Máscaras caseiras, para não faltar para os profissionais de saúde. Sem esquecer de lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e evitar aglomerações. Você manda a sua pergunta pelas redes sociais aqui para o nosso programa, usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Com a gente hoje aqui no estúdio, a infectologista Rosana Richtmann e o intensivista Jacques Steinbock. Profissionais de diversas áreas da saúde estão mobilizados para tratar dos pacientes com Covid-19. O combate a um vírus tão violento e destruidor é com certeza uma situação nunca vivida pela nossa geração. Alguns desses profissionais que atuam na terapia intensiva gravaram depoimentos para o nosso programa. Só assim, para quem está do lado de cá, entender o drama que esses profissionais têm enfrentado nas últimas semanas. Para a gente entender o que significa estar na linha de frente. Se eu pudesse resumir esses 2 meses, 1 mês e meio de pandemia em uma palavra, seria surreal. Surreal porque antes da pandemia nós tínhamos 5 ou 4 casos graves de insuficiência respiratória dentro de uma UTI. Hoje nós temos dentro de uma UTI de 12 leitos, os 12 leitos. Nós estamos lidando com uma doença que nós não sabemos exatamente como ela se comporta, da maneira como ela evolui. A gente ainda não sabe direito com o que a gente está lidando, a gente está aprendendo muito dele agora, dia após dia. Então, isso te dá uma certa insegurança. E o medo que a gente tem também, sempre que a gente conversa, é de levar para a família, para os pais, filho, namorado, as pessoas que a gente ama, ao se contaminar. A gente utiliza de equipamentos de proteção individual que são bem específicos. São equipamentos como a máscara para aerossóis, que é uma máscara N95. Ela é super sufocante e eu acredito que seja para toda a equipe a parte mais estressante durante o plantão é poder tomar todas as ações utilizando esse equipamento que sufoca, que desgasta fisicamente, que esquenta, que evita que a gente consiga falar bem porque abafa o som. Eu vejo muitos profissionais que não têm voltado para suas casas por precaução e tenho visto profissionais que não têm sido recebidos em suas casas por medo dos familiares de contrair a doença. A cada 14 dias depois do plantão que eu vejo que eu não tive sintomas, eu penso, puxa, aquele dia eu não me infectei. Eu ainda não fui responsável por infectar ninguém que eu conheço, ninguém que eu tive contato. A gente está na luta aí contra esse vírus e a gente vai passar por isso, se Deus quiser, o mais rápido possível. Esses profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal da limpeza das UTIs, se dividem entre o risco e a vocação, o amor pela profissão, a paixão. Por isso, o nosso muito obrigado. Eu agradeço, claro, também a presença dos nossos 2 médicos aqui, que enfrentam essa realidade todos os dias. Dr. Jacques, doutora Rosana. E eu falei dos enfermeiros, eu começo com um número terrível que foi publicado hoje no G1. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, já houve 30 mortes de enfermeiros por Covid-19 e tem mais de 4.000 afastados em todo o Brasil. É assustador pensar nisso, Dr. Jacques, pensar o risco gigante que profissionais como vocês enfrentam ali todos os dias. Sim, é assustador e eu não sei se esse número reflete a total dimensão do problema, porque esses foram os testados, né? E a gente está vendo aqui que nós não temos testes para todo mundo, então eventualmente o número é até maior. E realmente, quer dizer, tem os médicos que estão trabalhando em emergência, em terapia intensiva e todos os funcionários, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, são aqueles que estão realmente
no front, que tem o contato diário, contínuo com esse tipo de pacientes, são os mais expostos. A gente sabe, por experiência internacional que a gente já viu, e já foi discutido aqui no programa um pouco isso, que o principal momento de contaminação desses profissionais não é nem ali durante os procedimentos, cara a cara com o paciente. Me corrija se eu estiver errado, o maior caso de contaminação, de infecção de vocês, médicos, profissionais, é na hora de tirar as roupas. Por quê? É isso mesmo. Você quando vai entrar para atender um paciente, lógico, você está todo preocupado com a paramentação, você se paramenta todo. Depois que você ficou um tempo com o seu paciente, na hora que você está saindo do atendimento, que concorda que você está... É outro estresse, porque você está o tempo todo preocupado com o paciente, com o fato de você não se contaminar. Então, na saída, que em teoria você está relaxado, porque você fala, bom, já fiz o que eu tinha que fazer, é a hora mais importante, que é a hora onde, eventualmente, você pode ter algum tipo de contaminação, porque você tem que imaginar que aquela tua paramentação toda, desde aquele face shield que a gente fala, desde a própria máscara, do óculos que você usou, do avental descartável, da luva, tudo pode estar contaminado. Então, existem vários vídeos até de treinamento que a gente faz nos hospitais, ensinando as pessoas como se desparamentar. Porque são quantos itens de segurança? É o gorro, o óculos, a máscara, o face shield, a luva, tem o capote. Certo. Eu esqueci alguma coisa? Você falou do óculos, né? Falei do óculos. Então, acho que não esqueceu de nada. Não, acho que é tudo isso mesmo. Lembrando que você já está com uma roupa privativa, você está no ambiente de terapia intensiva. Que só usa ali. Você trocou antes, exatamente. E ainda tem uma proteção dos pés também, que você não... Pode ter a proteção dos pés, né, que é outra... Mas, assim, o que mais... A proteção dos pés, na minha opinião, é o que menos pode contaminar. O que mais pode contaminar é o que você realmente entrou em contato. Por exemplo, uma fisioterapeuta, que é um profissional, a gente não tem esse número de infectados, mas deve, com certeza, ter, porque é alguém que está muito próximo das secreções respiratórias. É quem vai lá, vai aspirar o paciente que está entubado, etc. Então, ela precisa ter toda essa paramentação e na superfície dessas coisas, a gente tem que imaginar que tem contaminação. Então, a hora de você tirar parte do seu EPI, do seu equipamento de proteção individual, você tira dentro do quarto e parte dele você sai e acaba se desparamentar fora. Então, existe todo, como eu te falei, treinamento para isso. Na época, inclusive, do Ebola, a gente até fazia isso em dupla. Você se paramentava e eu ficava olhando para ver se você estava fazendo tudo certo. Era um checando o outro. Com o espelho. Lembra que nós tínhamos um espelho ainda para que você pudesse se ver fazendo esse procedimento. Eu pedi para a doutora Rosana trazer um par de luvas que ela usa no hospital. Luva é um artigo que não está em falta ainda, por isso que eu tomei a liberdade de ver se ela se incomodava de trazer, ela disse que não teria problema. Para botar a luva, claro, vamos imaginar que ela já lavou toda a mão, já desinfectou toda a mão e tirou, como ela já tirou, joias, anéis, relógios, tudo isso. Colocar a luva, eu acho que não tem nenhum mistério. Não. E lembrando que isso daqui, você vai falar que não é para usar por aí, é para usar só dentro do hospital. Com e a certeza. gente, em geral, coloca por cima, vamos supor que esse seja meu avental, a gente sempre coloca por cima do avental a luva, para você realmente ter um prolongamento e uma proteção. Eu pedi para ela trazer a luva que ela está colocando agora, só para a gente mostrar como é delicado o processo de retirada de luva. A gente não tem noção do cuidado que esses médicos precisam ter para não se contaminar, não se infectar na hora de tirar esse equipamento. Mas como a doutora Rosana bem disse, luvas e máscaras profissionais precisam ser deixados para os profissionais. Aliás, teve médico aqui que já disse, de nada adianta luva. Luva contamina muito mais, gruda muito mais sujeira. É uma falsa sensação de segurança. Exatamente. Porque você vai tocando tudo e você não imagina que a sua luva... Você acha que você está protegido e não. Pelo contrário, você vai contaminando o ambiente. Para nós, pessoas normais, na rua, não é preciso usar luva. A gente precisa usar a máscara e sim, máscara caseira. Mas o que eu queria mostrar, como é que é o trabalho, qual é a preocupação na hora de tirar a luva? Imaginando que a luva está completamente contaminada. Eu acabei de lidar com o meu paciente, eu aspirei o paciente, ou seja, eu tenho minha mão contaminada. Uhum. Então, você tem que pegar por aqui, essa mão está contaminada, aqui também está contaminado, certo? Sem tocar na minha pele, nem no meu avental. Daí eu retiro esta luva contaminada, coloco ela dentro desta mão. Minha mão agora, em teoria, não está contaminada. Limpa. Você vai por baixo desta e você tira assim. E daí assim, e essa área não está contaminada. É o avesso da luva. E assim é que você descarta a luva. Imediatamente após, álcool. Sempre.
Porque por menos que eu tenha contaminado minha mão, sempre álcool depois de qualquer procedimento que você está tirando na desparamentação. É que o cansaço, o estresse, a carga horária, os casos, o pensamento, às vezes, na família, qualquer vacilo que a gente tenha na hora de desparamentar, de tirar os equipamentos, os tantos equipamentos, como a gente contou aqui, podem levar uma infecção a vocês. E a falta que vocês vão fazer na linha de frente, se a gente tiver um pico muito acelerado de doença, é enorme. Como é que a gente consegue imaginar 30 enfermeiros a menos? Ok, estamos falando do Brasil inteiro, mas 30 mortes, não apenas pelo lado humano, mas pelo lado profissional. Que falta fazem esses profissionais nesse momento, Dr. Jaque? Essa é uma grande preocupação, né? E acho que um diferencial que tem dessa epidemia para outras tantas, né, que nós já enfrentamos, inclusive no Emílio Ribas como centro de referência, é que essa tem o profissional de saúde como um alvo até preferencial, pelo nível de exposição. E é o que eu estou falando, vocês viram a técnica de desparamentação para um item, que é a luva, né? Mas tem outros itens de maior complexidade ainda, que é o gorro, máscara, óculos, né? O avental. E o que acontece é que é o seguinte, agora, a gente está aqui conversando, né, uma situação ideal, controlada, mas procure imaginar no final de um plantão exaustivo, quando você está cansado e se desparamentando ainda com 3 procedimentos para ser feitos, entendeu? Quer dizer, a tua cabeça já está adiante e você não pode vacilar em nada, porque qualquer vacilo aí você se contamina. E a contaminação, você pode ficar doente, sair do fronte e eventualmente contaminar os outros, né? Porque quando você sai, você está em contato com outras pessoas. Né? A gente falou aqui da carga horária pesada, puxada, que muitos médicos já estão enfrentando. No Rio, o hospital de referência para pacientes com Covid-19 está com quase todos os leitos ocupados. Ontem, 47 dos 50 leitos de UTI estavam ocupados. A reportagem é da Gabriela de Palhano. Madrugada no Hospital Municipal Ronaldo Gazola. As enfermarias estão praticamente lotadas. São 31 salas, cada uma com 4 leitos. As imagens mostram 11 salas. Nelas, todos os leitos estavam ocupados essa noite. Plantões no Gazola têm sido bem puxados, né? Muitas internações de pacientes que têm vindo das UPAs, SER, dos hospitais de urgência e emergência, é um volume muito grande. Também alguns desses pacientes eles chegam descompensados, são solicitadas vagas de clínica médica, mas esse paciente chega saturando mal, chega com insuficiência respiratória, ele tem que ser prontamente transferido para o CTI. No Rio, o Ronaldo Gazola é o único hospital municipal de referência para a Covid-19 para adultos. O doutor Alexandre Teles é um dos plantonistas da enfermaria. Há um mês tem atendido exclusivamente os pacientes com suspeita de coronavírus. A gente tem visto pacientes jovens internados, obviamente, num número menor do que pacientes idosos, né? Mas são pacientes que na clínica médica estão necessitando da suplementação de O2. Ele diz que os profissionais de saúde chegam a ficar de 4 a 12 horas com o mesmo equipamento de proteção individual, quando o recomendado é trocar a máscara cirúrgica a cada 2 horas. Segundo Alexandre, técnicos, enfermeiros e médicos também precisam de apoio psicológico para conseguir ajudar os pacientes. Existe uma sobrecarga de trabalho, né? Mas eu acho que a principal sobrecarga que os profissionais têm sentido é uma sobrecarga emocional, né? 2 questões importantes aí. A gente sabe que temos problemas históricos no nosso sistema de saúde, não é uma questão desse governo, do governo anterior, mas de muitos outros governos passados. E a gente sabe que o sistema está sempre ali, meio que no limite. Falar em lotação não é novidade. Quantas reportagens qualquer repórter já fez mostrando pacientes nos corredores sem pandemia. Com a pandemia, a tendência é isso se agravar. E pegando um pouco pela experiência dos profissionais de saúde, que nem sempre lidaram com um vírus tão ardiloso, tão contaminante quanto esse, é uma preocupação a mais, eu imagino. A experiência dos médicos, o know-how dos médicos. Márcia, mas é uma preocupação enorme, porque nós estamos falando de um vírus novo, que a gente não tem toda o quebra-cabeça, a gente sempre fala isso, que ele está se mostrando muito mais infeccioso, infectante do que a gente podia imaginar.
A cada dia que sai um artigo novo falando a porcentagem de pessoas que podem estar contaminando os outros, mesmo sem sintomas, a gente começa a falar, puxa, então é muito mais do que a gente estava imaginando. Então, tudo isso gera para o profissional da saúde, e você está vendo que os depoimentos foram muito de jovens. Então, quem está na linha de frente hoje, nos hospitais universitários, etc., são médicos residentes, são médicos que estão começando a vida profissional dentro da medicina e já se defrontando com pacientes extremamente graves, perdendo pacientes com risco, medo deles se contaminar. Então, é algo sem precedentes. Então, a hora que a gente começa a ver as UTIs aqui, vou falar de São Paulo, que é onde a gente está, as UTIs todas realmente ficando lotadas. O próprio Emílio Ribas já foi falado, 100% de ocupação de leitos. Quer dizer, chegam os pedidos para internação, nós vivenciamos essa semana, você tem que escolher o que você vai colocar para dentro, o que você não vai colocar. E era uma situação que a gente está pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas ficarem em casa, exatamente para a gente não ter essa situação de todo mundo precisar de um leito de terapia intensiva. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. É um médico jovem, é um médico que não trabalha no hospital de referência e vai ter que enfrentar isso, ele vai ter que aprender, assim, paramentar e desparamentar. Ele está estressado porque ele está com medo, é a enfermeira, é a fisioterapeuta. Ou seja, é complexo o problema, nós realmente estamos preocupados, todas as autoridades estão todo mundo preocupado com isso, no sentido de realmente... E tem mais uma coisa, Jacques, o que nós estamos vendo hoje em São Paulo é o reflexo do que nós fizemos de isolamento social há 2 semanas. Por isso que não atingimos o nosso pico ainda. Não. A gente conseguiu empurrar o pico com o isolamento que foi feito e o Brasil inteiro participou desse esforço. Aqui em São Paulo, particularmente, talvez um pouco mais, porque começamos um pouco mais cedo. Agora, a senhora bem falou, é tanta preocupação com uma doença que tem 80% dos casos assintomáticos, a pessoa não sente nada ou sente uma coisa, sintomas de gripe realmente. Esses 20% que precisam ir para o hospital é que estão, de uma forma ou de outra, se não aconteceu agora, pode ser que aconteça, vão quebrar o sistema de saúde. Exato. Se a gente não conseguir empurrar esses casos mais para frente, se a gente não conseguir diminuir essa curva de contaminação. Por isso que eu pergunto para o senhor, em cima do novo ministro, em cima da posse do novo ministro Nelson Tais, o que seria um foco para ele prestar atenção? A preocupação dele no discurso ontem foi teste. E teste é fundamental para a gente saber o tamanho desse problema. Mas quando a gente vê reportagens como essa, com hospitais lotados, equipamentos quebrados, alguns médicos com pouca experiência, no que ele deveria, se é que dá tempo, de focar agora? Bom, eu acho que, a princípio, o que ele precisaria é uma qualidade de serenidade e bom senso, que se atenha ao que existe de racional, né, para o enfrentamento dessa condição. Ciência não é uma palavra abstrata, né? Significa racionalidade. É o que a gente faz todo dia, né? Quando você acende a luz, etc. Você está se baseando em princípios científicos. Eu acho que é isso que tem que nortear. A verdade absoluta ninguém sabe. Nós estamos aprendendo no curso da epidemia. É uma situação inédita para todos nós. Não só do ponto de vista epidemiológico, né? Qual será o comportamento epidemiológico dessa situação, como na lida diária nossa, no frente, para conhecimento da fisiopatologia, de como é que funciona essa doença, o que eu tenho que fazer, qual é o melhor tratamento, essa droga, não é essa droga, essa estratégia, é tudo novo. Um outro aspecto assim, bastante interessante é que a gente vê muitos pacientes jovens, médicos jovens estão se defrontando com essa situação. Mas o que eu tenho vivenciado na unidade de terapia intensiva, onde eu trabalho, é que literalmente isso é doença para gente grande. Né? Falando assim, tem que ser médico intensivista experimentado e experiente. Porque a quantidade de desafios que a gente se enfrenta no dia a dia, a Rosana está lá, a gente passa a vida, discute, nós estamos aprendendo todo dia, assim, descobrindo coisas novas, né? Alterações novas que demandam uma estratégia distinta do que a gente vinha fazendo no dia a dia. Então, o que a gente espera das nossas autoridades, além da serenidade e bom senso, é que hajam nas 2 pontas que nós podemos agir hoje, né? Numa delas é ampliar a capacidade de atenção desses pacientes, ampliar a capacidade de atendimento hospitalar e principalmente de terapia intensiva. E a segunda, e aí a autoridade tem que fazer, pleitear e a população ajudar, não tem tratamento, não tem prevenção, nós não temos vacina por enquanto. Então o que a gente pode fazer? É evitar de ficar doente. É isso que a gente pede, entendeu? Não fique doente. Né? Deveria ser o interesse de cada um. Então, não saia à rua, né? Não quebre essas quarentenas, porque não há como evitar. O perigo mora ao lado, literalmente. A gente tem esse contingente que você pontuou de transmissores que não sabem ser transmissores. Eles são assintomáticos, não têm sintomas. Então, a rigor, a gente está olhando aqui, qualquer um aqui
pode, nesse momento, estar transmitindo, sem o saber. Como a gente não tem como saber, o negócio é evite o contato com outros. Esse é o ponto, né? E a autoridade faz a sua parte, estimulando isso, e, na outra ponta, ampliando a capacidade de atenção, que é o que nós temos feito, por exemplo, no Emílio Ribas, ampliando a capacidade de atendimento em leitos de terapia intensiva. Mesmo que já esteja perto dos 100%. Sim, assim, o 100% é o ponto no qual nós não queremos chegar, né? Porque isso significa que qualquer um que chegar depois transborda o copo. E essa é a situação desesperadora que a gente viu acontecer na Itália, na Espanha, que está acontecendo em Nova York. Nós temos uma posição privilegiada nesse aspecto, que é ver com antecipação o que pode acontecer conosco amanhã, entendeu? Porque isso está acontecendo em tempo real em Nova York, por exemplo, e aconteceu, está acontecendo ainda na Itália. O que a gente pode fazer para evitar? É isso, entendeu? Não ficar doente. Esse é o ponto. Pois é, a questão, como o senhor bem disse, é tudo muito novo e se a gente puder aprender com o que os outros fizeram, ou com os erros dos outros também, porque se aprende muito com os erros dos outros, Claro. Mas infelizmente a gente está enfrentando esse tudo novo, esse vírus novo, com um cenário antigo, já com problemas. Por isso que voluntários de instituições de ensino do Mato Grosso, eles se juntaram para tentar minimizar a falta de respiradores em hospitais. Eles estão consertando os equipamentos quebrados. A gente vai até Cuiabá conversar ao vivo com a repórter Yanara Garcia. Ela está num laboratório acompanhando exatamente esse trabalho. Yanara, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, muito bom dia a todos. Eu estou aqui no que eles chamam de Oficina do Bem. É um projeto do Instituto Federal de Mato Grosso que reuniu professores, alunos, ex-alunos para consertar respiradores. Esse aqui é o Tiago, que estudou no IFMT há 13 anos e voluntariamente veio aí participar dessa oficina. Eles já receberam 17 respiradores de um hospital filantrópico aqui de Cuiabá para consertar. Aqui comigo, respeitando o distanciamento social, está Cristóvão Albano, que é coordenador do projeto. Já conseguiram consertar algum, professor? Sim, nós já temos neste momento 2 respiradores que foram consertados na bancada. Estão aguardando somente os procedimentos de teste final. Eles precisam ficar aí pelo menos 48 horas testando para que sejam devolvidos à instituição. O Instituto está repondo peças também desses equipamentos quebrados? Sim, é aquilo que nós temos disponível, principalmente da área de eletroeletrônica, que é a nossa especialidade. A gente está lançando mão e, quando não, com a autorização da instituição, a gente retira a peça de um e faz pelo menos de 2, tentar fazer um voltar a funcionar. O senhor me explicava que para comprar está um pouco difícil, né? Está difícil, a demanda aumentou demais, então o Brasil inteiro, o mundo inteiro correndo atrás de peças e os fabricantes não estão conseguindo entregar. Para formar essa oficina aqui meio que extraordinária para a pandemia, foi difícil, professor? Olha, a parte do voluntariado foi super fácil, nós anunciamos e a adesão foi imediata. A dificuldade vem da infraestrutura ser montada, né? Não é uma estrutura simples, mas estamos conseguindo, graças a Deus. Esse é um dos 25 projetos do Instituto, né? Isso, o Instituto como um todo tem outros 25 projetos em diferentes áreas, atendendo a essas demandas que hoje a população tem a necessidade. Tá, ok. Muito obrigada pela sua participação. Olha, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado apontou que só aqui na região metropolitana a gente tinha 87 respiradores estragados, sem uso. E instituições como essa estão aqui voluntariamente consertando de graça esses respiradores, pelo menos até junho, e que a gente consiga aí poder atender a população que precisar, né, Márcio? Yanara, muito legal. O número realmente é assustador, 87 respiradores só na região de Cuiabá. Agradeço muito sua participação. Agora, o número que o Ministério da Saúde deu esta semana era de 4.000 respiradores quebrados em todo o Brasil. A gente já mostrou aqui no programa também prédios antigos, abandonados de alguns hospitais em Salvador, em Niterói, no Rio de Janeiro. Mostramos, se não me engano, em João Pessoa, eu li sobre isso, em João Pessoa, na Paraíba também. Quer dizer, como é que a gente quer ter um bom sistema de saúde se a gente deixa 4.000 respiradores quebrados e só se preocupa em consertá-los na véspera de uma pandemia, se a gente deixa hospitais fechados, quando a gente sabe que, normalmente, já precisamos desses hospitais. A nossa parte mais humilde da população precisa desses hospitais e os problemas são enormes. Como é que a gente chega a esse ponto e, principalmente, como é que o novo ministro tem que enfrentar esses desafios? Não, é o que o doutor Jacques estava falando. Eu acho que, nesse momento, é racionalizar o que nós temos de recurso. Não adianta, né? Lógico, é super importante você olhar para o passado para vislumbrar o futuro.
Mas neste momento que a gente está assim, nós temos que ver o que nós temos de recurso e ações como essa, por exemplo, de voluntariado, né, eu acho que é muito bem-vindo. Um respirador a mais vai fazer diferença. Não tinha que deixar 4 mil quebrar, mas qualquer um que a gente conserte... Óbvio que não. É maravilhoso. Mas, assim, o que nós temos que fazer é ver o que nós temos e tentar equacionar isso. Mas é óbvio que a hora que você olha para trás e vê esses números, a população sempre precisou disso. É que agora nós estamos... Claro. E ainda que nós estamos... os nossos hospitais, em termos das outras doenças que sempre acontecem, eles estão muito menos. As pessoas estão indo menos para os hospitais com as outras patologias habituais, exatamente porque está tudo lotando com Covid-19. Agora, falando especificamente do vírus, desse novo coronavírus, eu falei aqui, usei a expressão, ele é meio ardiloso, não sei se vocês concordam comigo, mas a característica dele de poder se grudar e nos prejudicar no coração, no rim, no intestino, no pulmão, para um vírus respiratório, isso é surpreendente. É surpreendente. Muitas coisas nesse vírus, na doença que ele causa, na Covid-19, são surpreendentes, né? Nós nunca nos deparamos com algo assim antes. Nem na potência de transmissão, né? Do potencial epidemiológico dele de se disseminar por todos os continentes com essa rapidez. E para a gente que está atendendo, do ponto de vista fisiopatológico, quer dizer, é um mecanismo de doença que ele causa, são coisas novas, né, que a gente está vendo, e a gente podia ter encontrado algum aspecto em uma doença e em outra, mas todas em uma só não. Então, é o que você pontuou bem, realmente, ele tem o potencial de comprometer pulmão, mas não só da forma usual como uma pneumonia bacteriana faz. Ele compromete pulmão no tecido pulmonar propriamente dito, mas nos vasos sanguíneos que irrigam o pulmão. Ele leva a quadros de trombose dentro da circulação sanguínea, ele leva a quadros de comprometimento cardíaco diretamente e indiretamente por conta da inflamação que ele provoca, que é brutal. Normalmente a gente vê quadros de inflamação graves, em geral associados a infecções bacterianas. Marcadores de inflamação costumam ser maiores em infecções bacterianas do que em virais. Esse vírus é uma exceção. E nós estamos vendo quadros de inflamação provocadas por esse vírus que a gente nunca viu uma infecção bacteriana antes. E inflamação é ruim, ela mata também. Parte do dano a todos esses órgãos que a gente vê nos pacientes é causado pela inflamação. Então, é sempre um desafio novo. A gente está aprendendo, há uma expressão, né, que é bastante bem apropriada a esse momento, a gente está aprendendo a trocar o pneu com carro em curso. Cada dia nós vemos uma coisa nova e é um desafio novo, entendeu? Do ponto de vista terapêutico, de compreensão do que está acontecendo. E isso, associado à potência epidemiológica desse vírus, é quase uma tempestade perfeita, né, Rosana? Porque, assim, é uma situação que ninguém gostaria de estar vivenciando. Pois é, mesmo com tanta gente doente, com hospitais perto do limite de atendimento, ainda tem muita gente contando com a sorte, se arriscando. O Ministério da Saúde diz que todo mundo deve usar máscara, nem que seja máscara caseira, de pano. A gente repete isso todos os dias aqui. Mas o que a gente vê nas ruas é bem diferente. Se o serviço é essencial, o cuidado não deveria ser também? O atendente deste açougue pendurou a máscara de forma errada. A boca ficou descoberta e, enquanto ele manipulava as carnes no balcão, o papo rolava normalmente. As prefeituras de Belo Horizonte e de cidades da Grande BH estão exigindo que cidadãos que precisem sair de casa usem máscara de proteção. Essa medida está mais que recomendada pelas autoridades de saúde por ter eficácia comprovada na prevenção do coronavírus. Mas em todo canto é possível ver gente que lida com o público que ainda não aderiu. Motorista de táxi, motoristas de ônibus. Na lotérica, proteção só para o dinheiro. E no sacolão, ninguém no caixa estava usando máscara. As máscaras, elas têm uma função importante de manter um distanciamento social e evitar a dispersão de gotículas que nós emitimos. É um hábito novo, é uma nova forma de relacionamento que nós vamos ter que incorporar ao longo dos próximos meses, para evitar exatamente que as pessoas adoeçam. A construtora que está tocando essa obra, um prédio de 25 andares, adotou a máscara como parte do kit de proteção individual de cada trabalhador. E desde o início da pandemia, ela está reforçando os cuidados com medidas de distanciamento social. Dentro dos apartamentos, só pode trabalhar um operário por vez. E o refeitório, com 140 lugares, não pode receber mais do que 23 funcionários,
porque o almoço agora é dividido em turnos. Fizemos a demarcação dos bancos com a pintura na cor laranja. Então, um banco que comportava 10 funcionários simultâneos, hoje opera com limite de 2 funcionários. Eu penso muito no retorno para casa, né? Tem familiares, tem filho, tem minha mãe, mais de idade. Então, todo cuidado é pouco, né? Uma das publicações médicas mais tradicionais, mais respeitadas do mundo, acaba de divulgar novos vídeos que mostram como o simples ato de falar faz com que gotículas da nossa boca se espalhem no ar. Se uma pessoa está contaminada pelo coronavírus, essas pequenas gotas em suspensão no ar podem infectar outras pessoas no raio de até 2 metros. A gente vai ver no telão o registro dessa experiência dos cientistas do New England Journal of Medicine dos Estados Unidos. Um cientista dizia em inglês as palavras "fique saudável", "stay healthy". À esquerda aqui, percebam só, ele está sem máscara. A gente consegue ver esses pontinhos verdes, é o que sai da boca dele, as gotículas, na luz do raio laser. Tem muita. Com máscara, ele repetiu o mesmo procedimento. Ele também falava. E perceba só, quando ele falou "fique saudável", a gente vê um piscar ou outro piscar na luz do raio laser. Ou seja, a máscara consegue conter essas gotículas que não foram num espirro, não foram numa tosse. Elas foram simplesmente ao falar uma frase normal. O New England Journal of Medicine já tinha divulgado imagens também interessantes de um espirro. É esse vídeo. Veja só quantas gotículas saem de uma vez só. Não que alguém duvidasse do potencial de contaminação que tem um espirro, mas em laboratório, numa câmera especial registrando o que sai da nossa boca no caso de um espirro, é impressionante. Quer dizer, doutores, eu sei que máscara não é milagre, mas o vídeo que mostra o mascarado falando e as gotículas sendo, vamos colocar assim, contidas, mostra que é uma barreira. Eu não vou dizer se é uma boa barreira, se é uma eficiente barreira, mas é uma barreira a mais. Não tenha dúvida, eu acho que a imagem fala por si só. A hora que você vê essa imagem, eu acho que não tem dúvida de que a máscara caseira, ela é uma barreira para você não contaminar o ambiente. Então, aquela imagem que nós vimos, que você chamou a atenção do rapaz no açougue, que estava com a máscara aqui na barba, né? Conversando, etc. Se ele eventualmente tivesse contaminado, ele está contaminando o ambiente, o alimento, quem está próximo dele. Então, é uma questão agora de responsabilidade individual para o bem-estar coletivo a gente usar máscara. É fundamental que as pessoas, ao sair de casa hoje, vistam uma máscara caseira para evitar esse tipo de contaminação. E, óbvio, eu sei que não faz parte da nossa rotina nem usar máscara e muito menos ficar quieto. Mas é outra coisa também que a gente deveria ter um pouco mais de disciplina no sentido de falar muito. Porque quanto mais você fala, mais gotícula você joga, mais você umedece essa sua barreira. A máscara não faz milagre. A gente tem que continuar tendo os outros cuidados de higiene das mãos, evitar aglomeração, só sair de casa no essencial e quando sair usar a máscara. Eu estava procurando aqui a pergunta, enquanto a senhora falava, eu estava procurando, claro que eu não achei, mas uma pessoa perguntou aqui pelo Pergunta Corona. O que eu faço se tiver vontade de espirrar? Deu vontade de espirrar, estou de máscara. Eu tiro a máscara e faço no braço ou espirro na máscara, mesmo no braço, mas aí vai molhar. Essa é a dúvida dela. O que ela faz? Ela tira a máscara e espirra ou mantém a máscara e espirra? Só ver o que ela vai conseguir fazer, né? Às vezes você vai espirrar e você não dá tempo de tirar a máscara e pensar muita coisa antes de ter um espirro. Se você tiver com a máscara, não tem problema nenhum. O que não deve, você espirrar com a máscara, o que não deve fazer é confiar na máscara e espirrar para o ambiente. Então, aquelas medidas de etiqueta respiratória continuam valendo, entendeu? Com máscara ou sem máscara. Então, você protege de qualquer jeito assim e se você sujou a máscara no espirro, essa máscara é lavável. Nós estamos falando da máscara de pano, né? Você dispensa essa máscara, coloca ela para lavar, lavagem com água e sabão vai torná-la limpa para uso e você ainda faz a imersão naquela solução que a gente ensinou, de uma porção de água sanitária por litro de água, deixa lá 15 minutos e ela estará pronta para uso novamente. A gente não pode ter apenas uma máscara de pano. Tem algumas máscaras de pano para uso no dia a dia. Agora, o senhor falou, pega a máscara e bota para lavar na água e sabão ou 10 minutos na água sanitária. Já aprendemos isso. Mas, por exemplo, eu estou aqui no meu trabalho. Eu chego aqui às 6 da manhã. Deu 9 horas, eu venho para aqui para o estúdio.
eu boto a máscara no bolso. Eu sei que essa máscara já não posso mais usar. Já toquei no pano, não tinha que ter tocado. Essa máscara já não posso usar, porque já tem 3 horas de uso, o ideal que não uso. Mas tem problema eu vir para o estúdio, botar no bolso assim? Na minha opinião, sim. Tem problema. Tem problema. 2 coisas que eu queria... Então, o que o Jacques falou, eu estou de acordo. A única coisa é que por isso que a gente fala que você precisa ter 2 máscaras para vir trabalhar. Então, caso você tenha espirrado das 6 horas da manhã até agora, por exemplo, você não ia conseguir ficar com essa máscara nem até agora. Então, a hora que você espirra com a máscara, que seria o ideal, você precisa ter uma outra... E hoje está fácil conseguir a máscara caseira. Então, você precisa ter uma máscara substituta caso aconteça alguma coisa. Não, mas eu tenho. Essa aqui, em tese, quando eu chegar em casa, eu vou lavar. A minha pergunta era o bolsinho. Não, então, 2 coisas. Tá Então, primeiro, agora. a hora que a pessoa espirrou, na minha opinião, tira. Se você não tiver em casa e puder lavar, você veste outra e guarda esta ou num papel, saquinho de papel, ou no saquinho de plástico. Nunca diretamente no bolso dessa maneira, porque daí você pode estar Quem convidou também... essa doutora Rosana? Quem convidou? Você perguntou, você Muito perguntou. bom. Não, entendi. Não, entendeu? Então, põe num saco plástico e coloque no seu bolso, não tem problema nenhum. Põe num saquinho de papel e deixe em algum lugar. É que você mantendo, como a gente sabe que o vírus sobrevive no tecido, etc., você pode, logicamente, acabar contaminando o próprio tecido do seu paletó. E essa é uma questão interessante. Eu acho que eu estou saudável. Eu não sei se eu não fiz o teste ontem, então eu não sei se eu tenho a doença hoje. Mesmo assim, mesmo achando que você está bem, e você vai só na padaria, e que você vai só descer na academia, e você vai só encontrar o vizinho na esquina, você tem que ir de máscara e não fazer essas coisas. De pleno acordo. É isso mesmo. É essa a recomendação hoje. Toda vez que você sair de casa, que você vai ter chance de encontrar outras pessoas, você deve vestir uma máscara caseira. É uma pena que as pessoas, neste momento, elas estão tendo que depender de lei para fazer uma coisa que serve para a proteção delas mesmas. Por exemplo, na Bahia, uma lei estadual determina que, a partir de hoje, profissionais de várias áreas são obrigados a usar máscara para trabalhar. Quer dizer, o que é para o bem deles deveria ser uma coisa natural neste momento de usar. Não é agradável, não é confortável, mas é para a segurança de todos nós. Tinha que ser uma coisa natural. Agora tem lei para obrigar. O repórter Mauro Anchieta está ao vivo com a gente lá de Salvador e vai contar essa determinação que está acontecendo lá na Bahia. Mauro, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo. Pois é, a lei entrou em vigor hoje aqui na Bahia e obriga o uso de máscaras por trabalhadores do comércio, trabalhadores das indústrias, bancários e transportadores de passageiros, tanto nas cidades quanto nas rodovias. Em todos esses casos, são os empregadores que devem fornecer gratuitamente as máscaras a seus funcionários. E essa lei determina ainda que as empresas devem disponibilizar nos ambientes de trabalho pontos para higienização das mãos, como pias com água e sabão e pontos com álcool em gel. Aqui em Salvador começou a valer ontem um decreto municipal que obriga o uso de máscaras, veja só, por frentistas, trabalhadores de mercados e supermercados, da limpeza urbana e operários da construção civil. Mas a prefeitura apertou ainda mais o cerco e determinou que a partir de amanhã todos os estabelecimentos, sem exceção, deverão fornecer máscaras aos seus funcionários nos locais de trabalho. Quem descumprir essa medida vai ser interditado, segundo a prefeitura, e pode ter o alvará de funcionamento cassado. Para fiscalizar, foi formada uma força-tarefa com participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar. Uma outra determinação que já está valendo aqui em Salvador é que os supermercados com mais de 200 metros quadrados devem garantir um espaço mínimo de 9 metros quadrados por cliente dentro do ambiente das lojas. Márcio. É isso. Todo cuidado é pouco. Mauro Anchieta, ao vivo de Salvador. Muito obrigado, Mauro. Um abraço e bom trabalho aí. Além das máscaras, o assunto que mais vem dominando o noticiário são os testes. O estado de São Paulo, que lidera o número de casos de Covid-19 no país, tem ainda milhares de testes que não foram feitos ou não foram analisados. Algumas universidades públicas do estado, como a USP, a Unesp, Unicamp, a Unifesp, têm conseguido fazer os exames e dar o resultado em poucas horas, como deveria ser.
Eu converso agora ao vivo com a infectologista Nancy Belay, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios da Unifesp, onde são feitos 200 testes por dia que são entregues em 24 horas. Doutora Nancy, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Como é que a Unifesp tem conseguido fazer esses testes tão rapidamente, doutora? Bom dia, obrigado pelo convite. Então, a nossa possibilidade de fazer até 200 testes por dia, isso é fruto de toda uma organização que a gente aprendeu durante a pandemia de H1N1. Essa linha de pesquisa nossa já tem 20 anos. E uma série de estudantes, pós-graduandos, nós fomos otimizando vários protocolos aqui no laboratório e quando se iniciou essa pandemia, rapidamente a gente montou alguns protocolos e começou a entender o fluxo, a dinâmica desses pacientes. Não é só fazer o teste, é também a pré-coleta, é avaliar o momento ideal de se coletar, é priorizar, por exemplo, fazemos em primeira batelada os pacientes da UTI. Eu tenho uma ligação muito forte com a clínica, converso com os clínicos, então a gente otimiza os exames. Muitas vezes, pacientes que estão num momento que o teste não valeria a pena ser feito, a gente consegue introduzir esse conhecimento para os clínicos e isso otimiza o procedimento tanto antes da coleta, a coleta que nós também realizamos dos nossos colaboradores, nossos profissionais de saúde, e com tudo isso a gente consegue otimizar esse procedimento aqui no laboratório. A maior parte das pessoas são estudantes de pós-graduação, que também tem um interesse grande na pesquisa e em poder participar, colaborando nesse momento da pandemia. Então, isso também traz bons resultados. Desculpe, eu quase cortei a senhora, doutora Nancy. A senhora acha que com essa sua experiência, com essa logística acelerada, nesse bom desempenho que a Unifesp está mostrando, a gente vai conseguir atingir a meta do governo do estado, que é 8.000 testes por dia? Olha, eu entendo que é fundamental todo serviço hospitalar ter os seus testes o mais rápido possível. Então, tanto para os seus pacientes, como para organizar o afastamento dos seus profissionais de saúde. Então, essa ideia de se ter uma rede com vários serviços nos hospitais universitários ou em outras instituições que possam dar suporte e haver um relacionamento, isso é muito importante, do laboratório com uma devolutiva para os médicos, para os serviços que estão cuidando dos doentes, para entender esse fluxo melhor. Então, eu acho que isso é muito importante. Doutora Nancy Belay, chefe do laboratório da Unifesp, muito obrigado pela sua participação, por mais essa entrevista aqui no nosso combate. Bom dia para a senhora. Ainda em relação à falta de testes em São Paulo, tem gente buscando alternativas e fazendo teste para a Covid-19 no próprio condomínio. O exame custa, em média, R$ 250. O preparo dos profissionais envolvidos na coleta é cuidadoso. 20 minutos só para colocar os equipamentos obrigatórios de segurança. O exame por PCR é uma análise genética, onde a gente procura o DNA do vírus no paciente, na amostra do paciente. Os enfermeiros vão agora rodar o condomínio, apartamento por apartamento, para realizar a coleta dos moradores. E essa parte, é claro, a gente não pode acompanhar por uma questão de segurança. Hoje, mais de 180 pessoas vão fazer o teste para o coronavírus. Essas imagens foram feitas por uma enfermeira. A coleta é bem rapidinha. A Débora, que estava saindo para o trabalho, aproveitou para fazer o exame no salão de festas do prédio. Eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses e tenho meus pais. Então, eu achei importante para ver se está tudo certo, se eu estou tomando todas as precauções. Bom, os doutores aqui estão assustados porque eles falaram que era o teste. Vocês falaram que era o teste rápido, mais simples. Que era o teste rápido. Quando vocês viram que é o teste PCR molecular, isso, a palavra que eu quis dizer é essa, o teste molecular, vocês se assustaram. É que a gente tem muita oferta de teste por aí no mercado. Nas farmácias do Rio de Janeiro parece que tem cartaz na porta. Fazemos testes aqui. Como saber se é o teste bom, se é um teste válido, se não é? Tem alguma dica que vocês possam dar?
Eu acho que a primeira pergunta é saber, e foi essa a nossa surpresa, se é um teste molecular, que é o tal do PCR, ou se é um teste rápido ou um teste sorológico. São coisas muito diferentes. O teste molecular que nós vimos aí que está sendo feito nesse condomínio é para saber, neste momento, quem é que está com o vírus presente nas suas secreções respiratórias. Então, é um teste muito interessante para você saber quem está infectado, mesmo sem sintomas, mas pode estar infectado, e já tirar essa pessoa e colocar em isolamento domiciliar. Ele é mais preciso, né? Ele é mais preciso para detectar a presença do vírus naquele momento ou fragmentos do vírus, mas o fato é que ele detecta o vírus. O teste rápido, eu acho que esse que está todo mundo oferecendo, esse precisa tomar muito cuidado. Porque o teste rápido é para você ver se você tem anticorpos contra o Covid-19, contra o coronavírus. Ou seja, é para você saber se você já teve contato com esse vírus, em geral, há pelo menos 2 semanas atrás ou mais, e daí esse teste pode dar positivo. O problema do teste rápido, a vantagem é que ele é muito fácil, né? Você não precisa... É uma gotinha de sangue, você faz lá à beira do leito, a gente fala point of care, ou seja, onde você está cuidando do paciente, você faz o teste. O problema é a sensibilidade. Varia muito, tem muitos testes no mercado com preços diferentes e uma sensibilidade que pode ser tão baixa quanto 35%. O que significa isso, Márcio? A cada 10 pessoas que tiveram Covid, só 3 vão dar positivo e 7 vão dar falso negativo. Então, assim, os testes rápidos precisam tomar muito cuidado com a seguinte interpretação, na minha opinião. Se ele vier positivo, a chance real de você ter tido Covid é muito grande. Se ele vier negativo, não quer dizer necessariamente que você nunca teve a doença, pela baixa sensibilidade. E, na minha opinião, o melhor teste hoje é o sorológico, aquele que a gente colhe sangue mesmo. Tem 2 técnicas, né? Quimioluminescência e ELISA, que daí sim você consegue um resultado mais fidedigno em relação à presença de anticorpos. Sobre teste, deixa eu fazer só mais uma pergunta e rapidinha. Novo ministro Nelson Teich disse ontem que quer testar muito para saber o tamanho do problema, para aliviar ou não as medidas de distanciamento, de isolamento social. O ministro Mandetta falou que a gente chegaria a ter 20 milhões de testes pelo Brasil. A gente não está vendo isso chegar aqui. A gente não está vendo isso acontecer. Vai ser possível isso? A gente ter essa quantidade de testes ou ter essa testagem de alguma forma que nos dê um número mais fiel do que estamos enfrentando realmente? Eu acho que é o seguinte, quando ele se posiciona a favor de testar o maior número possível de pessoas, eu acho que é virtuoso, porque ele está se alinhando à recomendação já antiga, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, eu acho que isso é virtuoso. A única coisa que me preocupa um pouco é essa condicionante, quer dizer, condicionar a política de isolamento social em função do resultado dessas testagens me parece um pouco precipitado, porque a gente sabe que tem um contingente de pessoas que eventualmente são assintomáticos ou que eventualmente podem testar negativo numa fase inicial e eles são transmissores. A gente sabe que eventualmente o indivíduo está transmitido 3 dias antes de positivar o teste do PCR. E ele não vai ser detectado, entendeu? Por essa política de testagem. E aí o que fazemos então? Quer dizer, se eu acho que realmente está pouca a prevalência, eu testei pouco, enxerguei pouco pelo teste, vamos aliviar a quarentena? Não, porque existem pessoas que foram testadas negativas e que eventualmente têm o potencial de transmissão. Então, eu acho que são situações distintas. É importante que se teste, claro, para a gente conhecer a real dimensão do problema e determinar e implementar políticas de saúde em função desse tamanho, desse dimensionamento. Mas é a diferença de momento que a gente está vivendo agora? Porque alguns países da Europa, a Itália já está falando em aliviar um pouco a quarentena, a Alemanha já está falando em aliviar a quarentena. Isso porque eles já chegaram no pico? Então... E a gente não chegou ainda? É difícil responder essa pergunta, né? Porque é uma situação nova, né? A dinâmica da progressão dessa epidemia, a gente está vendo. Existem modelagens matemáticas que vão te responder com qualquer resposta que você quiser. O que a gente sabe é, se você faz o contingenciamento, quer dizer, evita a convivência social, né, o afastamento social implementado, né, as quarentenas, você achata essa curva. Mas você não anula a possibilidade dela voltar após a suspensão da quarentena. E é isso que a gente vai ver. Se quem está liberando a quarentena agora tem que ficar com um olho no número de casos e um olho no seu sistema de saúde, tá? Para ver se você aguenta e se não tem que voltar para a quarentena depois. Esta semana, o assunto condomínio ocupou muito nosso programa, pelos testes que a gente acabou de mostrar. E outro dia, no Rio de Janeiro, a gente falou da insistência de alguns moradores em ocupar as áreas comuns do prédio. Está todo mundo com saudade da academia de ginástica,
da piscina, do jardim, do playground. A questão é como conviver em paz nos condomínios nesse período de isolamento social. Eu converso com isso com o advogado Márcio Raskorski, ele é especialista em condomínios e comentarista aqui da Globo. Márcio, bom dia, prazer ter você aqui no nosso combate. Tem tido muita confusão mesmo nesse período em que está todo mundo em casa? Oi, Márcio, bom dia. Bom, a maioria absoluta dos moradores vem contribuindo, ajudando o síndico, e a gente tem algumas exceções de moradores que insistem em descumprir as determinações. Então tem gente que quer ir descer na quadra, quer entrar na academia de qualquer jeito, tem gente que desce e entra na piscina e acha que é normal. Então, em geral, as pessoas estão respeitando, mas tem um ou outro quebrando o bloqueio e o síndico tem que ser firme, tem que advertir, se a pessoa insistir, tem que multar. Tem gente que chega no absurdo de tentar fazer churrasco nessa época, indo para a churrasqueira com meia dúzia de amigos para fazer uma bagunça. E aí o síndico tem que ter firmeza. Mas, em geral, está funcionando bem. Por exemplo, reforma do prédio. Tem gente que está com o apartamento quebrado já está 4 semanas porque a reforma não pode continuar. Pode fazer reforma? Tem que ter tolerância aí? Vamos ter uma paciência, deixa reformar o apartamento? Não, reformar apartamento agora, de jeito nenhum, é só para obra emergencial. Furou um cano, vazou gás, uma coisa muito pontual, faz o reparo e encerrou. Obra de grande porte, de jeito nenhum. Não só pela questão de aglomerar pessoas, de ter um entra e sai no condomínio, mas porque está todo mundo trabalhando em casa. As pessoas estão em home office com o computador ligado e não dá para ficar com uma marreta o dia inteiro na cabeça. Então, além da questão do coronavírus, tem a questão do sossego. Precisa preservar o sossego de quem está trabalhando em casa, com as crianças em casa. Então, não é hora de permitir reforma de jeito nenhum. Márcio, eu peço que você espere só um pouquinho, porque por causa desse distanciamento social, eu vou mostrar uma imagenzinha daqui a pouco agora, as áreas de lazer dos prédios foram interditadas na maioria dos prédios. Em Florianópolis, por exemplo, um condomínio decidiu remontar a academia numa área diferente e com regras bem mais rígidas. Quero saber se pode ou não pode. Você vai ver as imagens aí. As imagens foram enviadas para a gente pela Catarina Lima. Os equipamentos de musculação e esteiras foram retirados da academia e colocados numa área com bastante ventilação, onde tem a churrasqueira, que continua fechada. Os equipamentos estão a mais de 2 metros de distância um do outro, com espaço demarcado no chão. Só 4 pessoas podem usar o espaço ao mesmo tempo e não é permitido levar personal trainer. O condomínio disponibilizou também álcool em gel e álcool líquido e cada morador tem que higienizar os equipamentos antes e depois de usar. É tudo muito bonito na teoria, né, Márcio? Eu quero saber se funciona. Você autorizaria esse prédio a funcionar, a academia voltar a funcionar nesse esquema que a gente mostrou? Em hipótese alguma, tem um monte de gente tendo ideia mirabolante para flexibilizar o uso das áreas comuns e coloca os moradores em risco. Agora, pior que isso, é um péssimo exemplo para as crianças. Porque como é que você explica para a criançada que os marmanjos estão indo lá embaixo para fazer ginástica, mas a criançada não pode descer para brincar? Como é que você explica isso para o seu filho? Então é um péssimo exemplo, está errado, vai aumentar o trânsito nas áreas comuns, aumenta o risco, sem falar que as pessoas naturalmente vão se aglomerar, vai dar confusão para controlar, não vai ter ciência de quem limpou, quem não limpou o equipamento. Então, não, é hora de sacrifício, não é hora de flexibilizar ainda. E os síndicos precisam ser firmes nesse sentido e a maioria dos moradores com certeza vai apoiar. O nome da síndica é a dona Cida, desse prédio lá de Florianópolis, e eu tenho certeza que ela vai bater na Catarina Lima, que mandou as imagens para a gente, denunciando a abertura dessa academia. Márcio, agradeço muito sua participação, muito obrigado mesmo, volte sempre aqui no nosso combate, bom dia para você. Eu pergunto rapidamente para vocês médicos, vocês percebem problema também? Apesar da distância, apesar de todos os cuidados, agora está numa área aberta a academia, é perigoso mesmo assim? Assim, o que a gente está vendo porque algum tipo de flexibilização nós vamos começar a ter que pensar, talvez não imediatamente agora, porque nós ainda não estamos numa situação confortável, mas é uma questão de pouco tempo, a gente espera que a gente esteja numa situação mais confortável em termos de circulação do vírus, a gente tem que sim começar a pensar. E vai ter que ter regras. Eu acho que essas regras são importantes, talvez um por vez, exatamente para a hora que sai uma pessoa, entra um funcionário, faz a limpeza, não deixar a limpeza para o próprio usuário
usuário, porque não necessariamente a limpeza do ambiente é muito importante. Lembrar que quando você faz atividade física, a distância das gotículas, pelo fato de você respirar mais forte, correr, ela acaba sendo maior, então você pode contaminar mais o ambiente em volta de você. E quando a gente bufa no exercício pesado, você está soltando. Exatamente. Então, eu acho que nós vamos chegar a um momento que nós vamos ter que flexibilizar, porque isso faz parte do nosso bem-estar, qualquer um de nós, claro. Mas com algumas regras no sentido de ter segurança, principalmente da higienização do ambiente. É que eu entendo a posição do Dr. Márcio, porque ele vive essa questão do condomínio, é o famoso dar a mão que é o braço. Claro. Não cumprir essas regras ou começar a torcer um pouco as regras é muito fácil. Mas o senhor também é radical assim ou defende que se abra a academia? É minha amiga, mas eu não concordo. Eu acho que a gente tem que deixar fechado por enquanto. Eu acho que eu estou enviesado pela observação dos pacientes mais críticos, né, que eu estou vendo. Então, eu vou sempre radicalizar um pouco mais no sentido de manter o distanciamento social. E eu acho que a academia, lógico, mesmo combinando, né, os horários, etc., é um ponto de convergência de várias pessoas. De novo, pode ter alguns que estejam se sentindo saudáveis e podem transmitir. A distância, né, de transmissão dessas gotículas, de contaminação, a gente sabe que pode ser variável, né? Se está ventando no local, ela vai atingir uma distância maior. Quem vai limpar, como vai limpar, qual a experiência dele, entendeu? Desce logo depois alguém, a viabilidade do vírus ainda está intacta. E ele pode se infectar. Então, eu manteria. E a questão das crianças também eu gostei, né? O exemplo bacana. Que você dá, né? Eu vou lá descer, você fica. O seu parquinho está fechado, mas a minha academia está aberta. Eu fecho com um advogado de condomínio. Dr. Márcio Raschkowski. Vamos subir aqui. Vamos subir, ó. Vamos subir. Vamos andar aqui até o nosso telão para o Pergunta Corona, que chegaram muitas perguntas já. Pergunta do José. Posso lavar a minha roupa junto com as roupas de alguém infectado? O que a gente está recomendando, como exatamente você não sabe quem é quem, então todo mundo em casa está lavando a roupa junto. Se você tem certeza que a pessoa está doente, está no momento da infecção, eu separaria. Mas se você não sabe, a gente está lavando e está imaginando que está garantindo a limpeza na máquina. Pergunta do Alex. Sou barbeiro e gostaria de saber se posso cortar cabelo no meu salão. Como posso me prevenir? Meus clientes também têm que usar máscaras, imaginando que o salão dele funciona numa cidade, num estado onde está liberado, porque o comércio, que não é essencial, como o salão, está fechado. Eu acho que esse é o ponto, né? Quer dizer, é uma atividade comercial, e ainda mais uma atividade comercial que lida, né? Que se baseia no contato próximo, contato físico com outra pessoa. Então, a rigor, seria melhor não. Não tem proteção aqui. Digamos que esteja aberto o salão dele, legalmente. Se estiver aberto legalmente, aí sim, faça com proteção. Mas essa recomendação de proteção já existe para qualquer pessoa saindo à rua, né? Então, assim, qualquer pessoa que está andando na rua já está usando a sua máscara de pano. Entendi. Aí não seria diferente. A pergunta do Matheus tem um pouco a ver com isso. O ideal é usar a máscara desde o momento em que saio de casa, inclusive dentro do carro, ou somente ao entrar nos estabelecimentos? Olha, a hora que você sai de casa, na minha opinião, você deve vestir a máscara, porque até, inclusive, você ir para o seu carro, dependendo de onde você mora, você pode ter cruzamento com outras pessoas, pegar um elevador, etc. Em relação ao carro, se você está sozinho no carro e você vai, sei lá, dirigir um período longo, eu acho que eu retiraria a máscara exatamente para não umedecê-la durante o trajeto, onde não tem ninguém que você está colocando em risco. Assim, a hora que você chega no seu trabalho, antes de sair do carro, veste a máscara e sempre lembrando, eu estou colocando a mão aqui para lembrar que é sempre pelo elástico. Pelo elástico. E quando guardar a máscara, mesmo dentro do carro, coloca num saquinho de papel, num saquinho de plástico. Isso aí. Aprendi. Agora, Ivete, ao passar o álcool em gel e sair na rua, por quanto tempo estou protegida? Posso tocar em tudo que não serei contaminada? Não. É o seguinte, a Rosana tinha comentado, cuidado com a falsa sensação de segurança, entendeu? Isso é algo a mais para você se proteger, mas não sai por aí tocando em tudo, porque você vai se contaminar. O álcool gel limpa a sua mão, mas não impede que você não pegue a sujeira. Por isso que o ideal é que você faça isso com uma frequência, entendeu? Porque, eventualmente, você não sabe onde você está tocando quando sai, né? A gente toca no rosto, tem um estudo aí que mostrou, em média, 23 vezes, né? Você tocou, então tem o hábito de sempre lavar a mão, de usar a máscara, né? E se tiver o álcool gel, sempre está usando o álcool gel. E acho que não tocar. Se perceber, olha só como os médicos ficam, ó, o tempo todo com a mão no colo. Ninguém encosta na nossa bancada, que está desinfectada, eu já falei, mas ninguém toca na bancada. Não. Eu acho que é isso que é uma lição que vocês deixam pra gente. A gente evitar tocar nas coisas assim como a gente toca com tanta facilidade. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras informações no nosso combate ao coronavírus. Até já.
11h03, estamos de volta com o nosso combate. A gente vai direto para a redação do G1 com outras informações sobre o novo coronavírus. Luísa Tenente, bom dia. Oi, Márcio, bom dia. Hoje eu começo falando sobre o Equador. O governo fez uma revisão dos dados e nesse novo relatório, só na província de Gaia, num período de 15 dias, foram mais de 6.700 mortes por causa do novo coronavírus. É um número que não dá pra gente saber exatamente de quantos eram pelo coronavírus, mas é bem acima da média. Em geral, antes da pandemia, nesse mesmo período, seriam cerca de 1.000 mortes por quinzena. Na capital dessa província, Guayaquil, urubus sobrevoam as ruas por causa dos corpos jogados no chão. Falta lugar nos cemitérios. Agora, uma notícia um pouco melhor para essa sexta-feira. Na Europa, a Alemanha já considera a situação administrável. O índice de infecções caiu bastante, muito porque o país conseguiu testar pelo menos 2 milhões de pessoas. As aulas devem voltar em maio e na segunda-feira agora as lojas começam a reabrir, desde que sigam regras rígidas de higiene. O quadro melhorou também na Áustria. Os índices de infecção lá também caíram. Com isso, o governo decidiu reabrir museus, livrarias e bibliotecas a partir de meados de maio. Mas tudo é um teste. Se as infecções voltarem a aumentar, o governo pode voltar atrás e fechar de novo esses estabelecimentos. Agora, eventos com muitas aglomerações, como festivais de música, só vão voltar a acontecer a partir do dia 31 de agosto. Agora, na Espanha, a situação continua complicada. Só nas últimas 24 horas foram pelo menos 580 mortes por causa da Covid-19. Mais de 19 mil mortos no total. É a terceira maior marca, fica só atrás dos Estados Unidos e da Itália. E para terminar, na África, uma agência especializada da ONU estima que pelo menos 300 mil pessoas morram no continente por causa da doença. Fora a condição daquelas que conseguirem resistir, 29 milhões de cidadãos na África devem passar a viver em extrema pobreza. A agência calcula que o estímulo precisaria ser de pelo menos 200 bilhões de dólares para que a situação no continente não seja tão catastrófica, Márcio. É preocupante, Luísa. Muito obrigado. Boa sexta-feira para você, bom fim de semana. O novo coronavírus está se espalhando rapidamente pelo Rio de Janeiro. Das mortes por Covid-19 no estado, 16% foram registradas na Baixada Fluminense, formada por 13 cidades. Mais de 2 milhões de pessoas vivem na região. A repórter Lívia Torres fala com a gente ao vivo. Lívia, bom dia para você. É uma região que, historicamente, já tinha problemas para atender casos de saúde. Exatamente, Márcio. Uma região que já é complicada e pode ficar ainda pior por causa da pandemia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu começo falando sobre os dados do estado do Rio de Janeiro. Já são 3.944 casos confirmados e 317 mortes até agora. A maior parte delas é aqui na capital, mas como você disse, uma região aqui chama bastante atenção, que é a Baixada Fluminense, que concentra 16% dessas mortes. O epicentro, da Baixada Fluminense, da pandemia, está no município de Duque de Caxias, com 21 mortes. Foi lá que, na terça-feira, morreu a jovem Camille Ribeiro, de 17 anos, a mais nova vítima do coronavírus aqui no estado. A Camille, ela sonhava em ser médica. Ela chegou a ficar internada por 20 dias em uma unidade de Duque de Caxias, mas não resistiu. A mãe dela também foi infectada, mas já teve alta e está se recuperando em casa. E o prefeito de Duque de Caxias, o Washington Reis, também testou positivo para o coronavírus no início da semana. O estado de saúde dele se agravou e ele foi transferido para o CTI de uma unidade particular aqui na zona sul do Rio, em Botafogo. E além do prefeito, o secretário de saúde de Caxias também testou positivo e ele agora está se recuperando em casa. Vale a gente lembrar que Duque de Caxias foi um dos últimos municípios a adotar as medidas de isolamento aqui no Rio de Janeiro. Já em Belfor Roxo, o prefeito Wagner dos Santos, o Vaguinho, também testou positivo e o filho dele, o Natan, também testou positivo. Os dois se recuperam em casa. Diante desse cenário na Baixada, muitos coletivos, eles tentam pegar doações e terem recursos aí para evitar essa pandemia, que tudo fique bem pior. A gente conversou com uma dessas pessoas. Vamos ouvir. A Baixada Fluminense tinha condições pré-existentes que favoreciam o crescimento do vírus. A gente tem a situação de falta d'água em diversas cidades, em diversas regiões, sem saneamento básico. A gente pede que as autoridades reforcem as orientações de ficar em casa e estarem as quarentenas para os comércios e para as instituições religiosas.
É isso, mais de 2 milhões de habitantes na Baixada Fluminense, 13 cidades, e com essas iniciativas de coletivos que podem arrecadar doações, essas coisas podem acabar diminuindo o impacto da pandemia em toda essa região que já é bem carente aqui no Rio de Janeiro. Márcio, volto com você. É isso, Lívia, a solidariedade que vai nos ajudar muito nesse momento. Agora, diante do aumento de casos de Covid-19 em comunidades, a gente se pergunta como os moradores podem driblar as carências para tentar combater o contágio. Será que isso é possível? Eu converso com a Amanda Fem, pesquisadora do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Amanda, bom dia. A gente sabe que aí no Rio de Janeiro tem outras cidades mandando paciente para um único hospital porque não tem condição de atender. De novo, é um problema histórico que eu acho que só aumenta os desafios neste momento de combater uma pandemia. Bom dia, Márcio. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos também. Certamente, né? Historicamente, a região da Baixada Fluminense, com os 13 municípios, como você já comentou, tem uma questão bastante problemática em relação à assistência da saúde, né? Atualmente, a região conta com uma cobertura de atenção primária bastante limitada, né? Em torno de 50%, na verdade, de cobertura em relação aos 13 municípios. A Duque de Caxias, por exemplo, que é um epicentro na Baixada Fluminense, tem menos de 25% de cobertura de atenção primária. A gente sabe que essa cobertura está relacionada simplesmente com a população que está cadastrada nas unidades, mas que, na verdade, ela não garante acesso, por exemplo, em função dos horários de atendimento das unidades de saúde, que não é estendido, dificuldade de profissionais de saúde, enfim. Além disso, para outros níveis de complexidade, a parte hospitalar, como você mesmo ressaltou, a Baixada Fluminense tem cerca de 3 hospitais que atendem a quase 4 milhões de habitantes e algumas unidades de pronto atendimento, as UPAs. Dos 3 hospitais que estão atendendo esses 13 municípios, basicamente, nenhum deles é de alta complexidade. Eles atendem alta complexidade, mas porque tem emergências e unidades de emergência que são de porta aberta, mas a gente não tem um hospital de alta complexidade que possa estar servindo como referência para essas populações. Isso quer dizer o quê, né? É uma história pregressa, na verdade, de uma série de condicionantes de saúde que não foram tratados previamente, né? Por exemplo, condições de hipertensão, diabetes dessa população, certamente eles não são controlados. Então, existe já uma demanda que não reprimida, né? Um gargalo de assistência para essa população que, evidentemente, aumenta exponencialmente por conta da demanda dos casos de Covid em todo o estado. Ter hospitais de campanha neste momento aí na Baixada ajudaria alguma coisa? Certamente ajuda, né? Acho que toda ajuda nesse momento ela é bastante bem-vinda, né? O Estado, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro anunciou um hospital de campanha e um hospital modular para a região da Baixada. E aumentar, na verdade, essa rede, essa capacidade instalada de rede, ela é bastante importante para garantir o acesso da população. Evidentemente que, ao pensar nesse número de leitos, a gente precisa também estar pensando no corpo técnico de profissionais que vai estar oferecendo o cuidado dessa população. A gente tem, mais cedo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, estava sendo noticiado a questão da dificuldade da compra de respiradores. O Bom Dia Rio provavelmente deve ter mencionado a mesma coisa. Então, ainda que a gente consiga oferecer esses leitos nesses hospitais de campanha ou modulares, a gente precisa ter equipamentos disponíveis e profissionais bem treinados. Eu posso montar um hospital em uma semana ou em algum número de dias, por exemplo, mas eu não qualifico os meus profissionais no mesmo tempo. A demanda, a exigência clínica, por exemplo, do Covid, exige que as competências técnicas dos profissionais sejam bastante qualificadas por conta do manejo clínico da doença. Então, isso é um aspecto bastante importante. Talvez aproveitar também alguns tipos de estruturas já existentes, né? Sejam alguns tipos de hospitais ou obras de hospitais que não foram finalizadas, resgatar essas instituições, esses espaços públicos que possam estar sendo utilizados para a população como ambiente de suporte, tanto
clínico-assistencial, como também de isolamento para a população mais vulnerável, que não tenha condições de estar se isolando em casa por conta, mora com outros familiares e tudo mais, também são recursos que podem ser otimizados e aproveitados por todos os municípios. Amanda Fem, do Instituto de Medicina Social da UERJ, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no nosso combate. Amanda, bom dia para você. Agora, 11h13, eu venho para esse lado aqui porque a gente vai receber as notícias de São Paulo. Como São Paulo está combatendo o coronavírus? Com César Tralli. Fala, meu amigo. Bom dia, na paz? Oi, gente, bom dia. Estava vendo a entrevista dela, né, Márcio? Lembrando que aqui em São Paulo a gente já tem 3 hospitais de campanha, né? O último do Ibirapuera está quase pronto. E tem esse desafio mesmo de contratar pessoal, porque não adianta nada você montar um hospital lindo, né, super bem equipado, se você não tem médico, enfermeiro, auxiliar, gente que vai operar. E aqui em São Paulo está um desafio. Como eles disseram. E aqui em São Paulo está um desafio grande mesmo, né, para conseguir contratar profissionais, porque o sistema já está bem sobrecarregado, já tem muita gente trabalhando, já tem vários também que foram afastados pela própria doença, então esse cobertor está curto, meu amigo. Márcio, nesse momento, todos os médicos que compõem aquele centro de contingenciamento, não é fácil falar essa palavra, de combate ao coronavírus, eles estão reunidos numa conferência via internet para decidir questões importantes, como, por exemplo, a prorrogação da quarentena aqui em São Paulo, que venceria dia 22. Especialistas defendem a extensão até 4 de maio. E medidas mais duras, especialmente na Grande São Paulo, que inclui a capital. Exatamente onde tem mais óbito e onde tem, obviamente, mais casos da doença. Tudo isso, claro, vai ser levado ao governador na sequência, pelo que eu apurei, e o governador vai ter que bater martelo, decidir sobre isso e a gente vai acompanhar se ele anuncia alguma coisa logo mais ou não em relação a essa questão. Porque já houve uma prorrogação uma vez, decidida na véspera, ou no mesmo dia que venceu, prorrogou-se. Agora que já está se pensando na prorrogação antes de vencer o prazo. Antes do dia 22, que seria agora terça-feira que vem, né? O prazo dessa o segundo vencimento da quarentena aqui no estado de São Paulo. E aí, medidas um pouco mais flexíveis em algumas regiões do estado, onde a situação está melhor. Enfim, a gente vai ter que acompanhar tudo isso de pertinho logo mais. Importante isso. Eu vi que vocês têm falado muito de máscara, né? Aqui. E em São Paulo, na capital, tem um decreto agora do prefeito que trata disso. Vamos ver, o Thiago Schoia traz detalhes. Oi, gente. Prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, publicou um decreto recomendando que as pessoas usem máscaras se elas precisarem sair à rua. O isolamento social continua essa recomendação, então, caso a pessoa precise ir para a rua, aí sim ela deve usar máscara. Maria Augusta aqui. Maria Augusta, a senhora fez uma máscara bonita. Como é que fez isso? Pois sobra de retalhos, né? Eu conserto roupas, aí é sobra de retalhos isso aqui. Aí eu peguei, cortei e improvisei uma máscara. Bonitinha, ela fala que ela lava, né, com cuidado, com água sanitária, para não desbotar muito, depois ela passa a máscara com ferro e volta a usar. O importante é o estilo, não pode estragar o tecido. Lógico. Márcio, só para a gente encerrar, a gente tem mostrado muitas campanhas de doação de alimentos. Comunidade chinesa e comunidade sul-coreana aqui de São Paulo está fazendo doação, a gente tem imagens para mostrar para vocês, de insumos para a Santa Casa aqui da capital. Estão doando 2.000 máscaras, 750 aventais, 200 galões em álcool gel. Uma doação extremamente importante, a Santa Casa está precisando demais disso tudo. E também a USP e a Unifesp estão com campanhas aceitando doação de dinheiro e de insumos para o pessoal que trabalha em laboratórios, cientistas, ficarem firmes aí nas pesquisas de combate ao novo coronavírus. É isso, a gente tem que espalhar essas notícias boas para inspirar outras pessoas. Exatamente. Um vírus do bem que se espalhe por aí. É a solidariedade. Muito bom, Tralli. Valeu, obrigado. querido. Obrigado. Mais uma vez, bom dia para você. Bom programa. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. De São Paulo, direto para o Rio, Mariana Grossi, mostrando como o Rio de Janeiro combate o novo coronavírus. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É o que vocês têm dito hoje aí no programa. Os casos de coronavírus aumentam e o número de leitos diminui. A conta começa a não fechar em algumas unidades de saúde aqui. Nas 4 principais emergências do município do Rio, são elas as dos hospitais Souza Aguiar, Albert Schweitzer, Salgado Filho e Miguel Couto, não há mais vagas de UTI. E se olharmos para a rede estadual, em pelo menos 2 hospitais, o Carlos Chagas e o Getúlio Vargas, não há mais vaga para nenhuma internação, em nenhum setor. E os hospitais de campanha do Rio ainda estão sendo equipados. Uma das vítimas dessa escassez de leitos foi Anita de Souza Viana, de 63 anos. Ela era técnica de enfermagem, trabalhava em 2 hospitais. Um deles é o Hospital Ronaldo Gazola, na Zona Norte, referência no tratamento da Covid-19. Ela começou então a apresentar os sintomas na semana passada, pediu para fazer o teste rápido no próprio hospital, mas não conseguiu, foi afastada do trabalho. O estado de saúde dela se agravou no último domingo, mas Anita não conseguiu internação na unidade onde trabalhava. Ela foi levada para um hospital em Volta Redonda, no sul do estado, onde morreu nessa quinta-feira. E hoje foi publicada no Diário Oficial uma nova determinação da Prefeitura do Rio, que decidiu suspender todas as visitas a pacientes internados nas unidades da Rede Municipal de Saúde. A proibição, no entanto, não vale para acompanhantes de idosos, crianças, gestantes, portadores de necessidades especiais. As famílias dos demais pacientes passam agora a receber atualizações pelo WhatsApp. Tudo para evitar uma maior circulação nas unidades de saúde, né, Márcio? Pois é, os hospitais vão ter que se mexer um pouco para evitar essas visitas e quem faz visita, os doentes, as famílias, vão ter que ter paciência para enfrentar essa nova realidade até quando ela durar. Mariana, muito obrigado. Bom dia para você. Vamos direto para o nosso outro telão responder as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta do Elcio. Pessoas HIV positivo que não fazem o tratamento, alta carga viral, baixo CD4, CD8, e as que tomam os remédios e são indetectáveis, também são grupo de risco para a Covid-19? É lógico que a pessoa que não está fazendo o tratamento, essa sim é grupo de risco porque ela se torna imunodeficiente. Quem está com os remédios em dia, por isso que a gente fala, mesmo em tempos de pandemia, não é para parar nenhuma medicação, tem um risco muito menor, semelhante ao resto da população. Pergunta da Danusa, do Rio de Janeiro. Se eu sair para ir até a farmácia e não encostar em nada, terei que lavar as roupas e sapatos que eu usei quando retornar para casa? Ou a higiene pode ser só nas mãos ou na máscara? A questão é que você nunca sabe se você tocou ou não. E como vocês mostraram aqui, tem gente que está respirando do lado, tossindo, espirrando, eventualmente, sim. Falta combinar com os russos, né? Você sabe o que você fez, mas você não sabe o que os outros estão fazendo no seu entorno. Então, assuma o cuidado que sim, lave tudo, arrume tudo, né? Pergunta da Isabel. Ela deve ter visto a doutora Rosana usar usar luva e pergunta, é recomendado utilizar luvas para ir ao supermercado? Vamos deixar bem claro isso, doutora. Isabel, para mim não, isso é uma falsa sensação de segurança. Você vai no supermercado, lógico, você vai manipular uma série de coisas, você vai pegar as coisas, pense que sua mão está contaminada e use o álcool gel que tem em todos os mercados hoje e não coloque a mão na sua face enquanto você não fizer a higiene das suas mãos. A pergunta da Pati. Tenho alergia nas mãos e fico com algumas fissuras nos dedos. Ao sair, devo usar luvas? Posso ser contaminada através desses ferimentos? Sim, ela não precisa usar luvas. O que ela tem que fazer é, como a doutora Rosana falou, lave as mãos sempre. Use álcool gel a todo momento, quando possível. Mas não há necessidade de ficar usando luvas. O vírus não entra por essas fissuras, por essas feridas? Veja, a maneira mais comum de você se contaminar é pelas mucosas, boca, olhos, etc. Então, é mais provável que, mesmo em contato com alguma coisa, que ela se contamine ao levar a mão ao rosto, do que por entrada numa dessas feridas. Pergunta do Rogério. Estamos há 20 dias em isolamento, sem sair de casa. A limpeza da casa precisa ser muito rígida? Eu manteria a limpeza da casa. A gente sabe que os produtos que a gente usa em casa de limpeza, eles são suficientes para o coronavírus. E mesmo que eles não estão saindo de casa, tem coisa entrando em casa. Então, tem que manter a limpeza. Pergunta da Bruna. Mesmo se conseguirmos retardar o pico de contaminação, ainda assim teremos o colapso nos hospitais? Essa é um medo de todo mundo, né, o que a Bruna está levantando, porque retardar o pico não quer dizer abolir a sua existência. Então, pode ser que a iminência, o risco desse pico seja simplesmente adiado. É por isso que a gente tem que fazer o isolamento social agora e, eventualmente,
se eventualmente se liberar do isolamento, talvez ele precise voltar a ser feito. Então, a gente não estará livre. Só tem duas situações que vão nos tornar livres definitivamente da situação. Quando todo mundo estiver imunizado. Isso pode acontecer por uma vacina, cujo horizonte não está tão próximo assim. E a outra, quando eu tiver um contingente de pessoas que se contaminaram e que ficaram imunes maior. A ideia é que não fiquem todos ao mesmo tempo, porque aí sim, isso vai colapsar a assistência médica. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. Às 11h26, estamos de volta. A China, primeiro país a ter casos do novo coronavírus, registrou queda de 6,8% no produto interno bruto entre janeiro e março deste ano. Foi a primeira retração depois de quase 5 décadas. A China anunciou também que o número de mortos em Wuhan foi 50% maior. Chegou a 3.869 mortos. Entraram nessa conta casos suspeitos e pessoas que morreram em casa. E o país que deu exemplo no controle da epidemia volta a sair na frente. A Coreia do Sul vai usar a tecnologia para fazer a economia girar, enquanto tenta manter o número diário de novos casos abaixo de 50. A aposta é identificar e rastrear casos de infecções à medida que o isolamento for suspenso. O país vai usar uma rede de dados operada pelo Centro Coreano de Prevenção de Doenças. Com esse sistema e a distribuição de pulseiras eletrônicas, vai ser possível localizar um paciente apenas em 10 minutos. Outro recurso sul-coreano contra a epidemia é testar todas as pessoas que chegam ao país. Quem tem sintomas é submetido ao teste já no aeroporto. Os outros turistas baixam um aplicativo de rastreamento logo ao desembarcar e são testados em 3 dias. Ainda no noticiário internacional, nos Estados Unidos, enquanto o número de mortos se mantém em torno de 2.000 por dia, um patamar muito alto ainda, o presidente Donald Trump anunciou o início de uma nova vida. Chegou a dizer que alguns estados poderiam reabrir a economia a partir de hoje, argumentando que 30% do país não registraram novos casos há uma semana. Mas o plano de reabertura proposto pela Casa Branca, que pode ou não ser acatado por cada governador, seria em etapas. Vamos entender essa história, indo direto para Washington, conversar com a nossa correspondente Raquel Krahenbuhl. Raquel, explica para a gente que condições seriam essas que dariam ao Trump, aos governadores, a possibilidade de começar a reabrir a economia, começar a reabrir o país. Oi, Márcio, bom dia a você, a todo mundo. Olha, essas recomendações da Casa Branca valem apenas para os estados onde o número de casos de novo coronavírus estiver diminuindo por 2 semanas e onde houver uma expansão dos testes, mas não há detalhes de qual deve ser o percentual de testes e nem de casos. Se o estado, então, se encaixar nesse critério, então eles vão poder começar a retomar a atividade de maneira gradual, em 3 fases, que foram elaboradas por cientistas. Na primeira fase, então, restaurantes, cinemas, centros esportivos e religiosos poderiam abrir, mas com rigoroso distanciamento social. Reuniões com mais de 10 pessoas ainda devem ser evitadas e o home office ainda deve ser adotado. Depois, então, viagens não essenciais e mais setores seriam liberados, incluindo escolas. E só na última fase, as pessoas de grupo de riscos, né, os mais idosos e com doentes, poderiam então voltar à normalidade. O plano, Márcio, não detalha, como eu falava, a expansão dos testes ou do rastreamento de contatos com pacientes infectados, mas os cientistas da Força Tarefa da Casa Branca enfatizaram a importância disso tudo, né? Eles, antes dos americanos poderem voltar à vida normal com segurança. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por exemplo, disse que o reconhecimento rápido dos casos, o rastreamento de contatos e o isolamento são fundamentos da saúde pública. O presidente também não apresentou datas para a abertura dos estados, apenas sugeriu aí que 29 dos 50 estados poderiam reabrir rapidamente, mas Trump disse que a decisão, a responsabilidade é dos governadores. E alguns já estão sendo pressionados pela população para reabrirem. Houve protestos em 7 estados para a reabertura, incluindo em Michigan, que é um estado que preocupa muito as autoridades, com cerca de 30 mil casos e mais de 2.000 mortes. Terceira maior taxa de mortalidade
aqui dos Estados Unidos. E o governador do estado defende que antes de reabrir, o ideal seria que todas as pessoas com sintomas e também as pessoas próximas a essas pessoas com sintomas pudessem ser testadas. Já Ohio disse que deve começar a reabrir aí o estado a partir do dia 1º de maio. Alguns estados podem fazer o mesmo. Na Flórida, Jacksonville disse que vai abrir as praias, vai começar já a reabrir as praias com restrições. E enquanto isso, Nova York e outros 6 estados do nordeste do país e também aqui a capital Washington expandiram as ordens para as pessoas ficarem em casa até o dia 15 de maio. Márcio. É fácil entender, né, Raquel, como a pressão deve ser muito grande em cima dos governadores para reabrir os estados, reabrir as economias, mas isso tem que ser feito com segurança. Mas como é que vai fazer com segurança se você está com dificuldade de testar? Mesmo aí, nos Estados Unidos, a dificuldade de testar todo mundo é muito grande. Raquel, muito obrigado. Bom dia para você. No mundo todo, praticamente a metade da população está neste momento em casa para evitar a disseminação do novo coronavírus. Tem mais gente em isolamento hoje do que toda a população do planeta na época da Segunda Guerra Mundial. Mas nem todas as pessoas resistem bem a essa limitação da liberdade, isso sem falar, claro, do medo. É sobre isso que a gente conversa agora com Guga Chakra, que está em Nova York. Guga, como é que está a sua resiliência? Como é que você está vivendo nessa condição de isolamento que todos nós estamos? Boa tarde, bom dia, Márcio, bom dia a todos. Olha, eu não posso negar que eu sou um privilegiado nessa situação. Eu estou na minha casa, eu não saio daqui, estou com a minha mulher, estou com os meus filhos. A gente fica no isolamento social, mas comparados a outras pessoas ao redor do mundo, apesar de todas as restrições que eu tenho que enfrentar nesse momento, mas é para uma coisa importante, que de uma certa forma todo mundo, quando está no isolamento, quando está no distanciamento social, está de alguma forma ajudando a combater a pandemia, mas claro que há diferenças entre pessoas. Há muita gente que tem uma dificuldade, precisa sair para trabalhar de qualquer forma, que trabalha naquelas profissões essenciais, como médicos, enfermeiras, policiais, quem trabalha em supermercado. Tem pessoas que não têm mais emprego também, não têm mais recursos nesse momento, é difícil ficar em isolamento, mas é uma situação que o mundo, outras partes do mundo já enfrentaram em outras ocasiões, especialmente quando a gente observa guerras. Mesmo durante guerras, as pessoas acabam, Márcio, se adaptando de alguma forma ou de outra a essa nova vida. Elas passam a entender que aquela vida anterior não vai existir mais e você precisa tentar tirar o melhor daquele momento que você está vivendo. Por exemplo, quando você observa a Síria numa guerra, assim como a gente vai observar agora, a gente não vai ter o tempo todo momentos como agora de isolamento e de surto muito grande, mas por muitos meses nós teremos alguma forma de restrição. Na Síria há momentos que não há guerra em determinados locais. E as pessoas acabam tentando tocar a vida. O campeonato de futebol sírio, nas cidades onde há confrontos maiores, não tem jogos, acaba removendo para outras. De forma surreal, no verão, algumas pessoas iam para a costa mediterrânea desfrutar do que dava do verão ali, porque em outros lugares havia confrontos. A gente viu aquela imagem pouco antes da pandemia, em fevereiro, daquele pai com a filhinha que tinha o bombardeio ali em Idlib tentando distrair a filha. E as pessoas passam a viver dessa forma e tomam atitudes mais rápidas. Por exemplo, quando tem um bombardeio, corre para o bunker, por exemplo, não no caso da Síria, mas Israel, quando vem os mísseis do Hamas da faixa de Gaza, as pessoas já sabem, tem que correr para o bunker, elas vivem nessa situação. E quando não está nessa situação, elas tentam aproveitar mais a vida. No Líbano, durante a Guerra Civil, tinha muito disso. Quando estavam livres, eles saíam para as baladas, para restaurantes, visitar amigos. Israel, a mesma coisa. O Afeganistão é outro exemplo, que é um país que basicamente está em guerra desde a invasão soviética no final dos anos 70, durante toda a década de 80, depois o Talibã nos anos 90, aí a guerra envolvendo os Estados Unidos, enfim, eles sempre tiveram esse problema, atentados terroristas, confrontos, tudo, e a população passou a se acostumar de uma certa forma, entender que tem essas restrições, e agora quando você observa a Covid-19, eles foram até relativamente rápidos para um país que é extremamente pobre, como o Afeganistão, a tomar ações como distanciamento social, como usar máscaras, por exemplo. A habilidade de adaptação, a capacidade de adaptação é que vai nos fazer viver melhor, enfrentar melhor essa situação que, claro, a gente torce que passe mais rápido. Guga Chakra, direto de Nova York, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia para você. Felicidades aí.
Está acontecendo agora em Brasília a posse do novo ministro da Saúde, Nelson Teich. A gente vai até lá, ao vivo, com o repórter Fabiano Andrade. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Cerimônia no Palácio do Planalto, cerimônia concorrida com a presença dos principais ministros do governo, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também do vice Hamilton Mourão, além, claro, do ex-ministro Henrique Mandetta e do agora ministro Nelson Teich. Mandetta foi o primeiro a falar nessa cerimônia e ele falou a respeito das realizações que fez frente ao Ministério da Saúde. Disse também, citou momentos em que trabalhou ao lado de Nelson Teich, como, por exemplo, quando estavam conhecendo o sistema de saúde do Reino Unido, desejou boa sorte ao agora novo ministro. E Nelson Teich, na sequência, assinou o termo de posse e já falou como ministro empossado. No momento ele está discursando, mas no início do discurso, ele falou a respeito da sensação de medo que tem pairado sobre a sociedade por causa do desconhecimento em relação à Covid-19. E disse que o conhecimento, os estudos, saber exatamente a doença com a qual nós estamos lidando, isso tudo vai ser o norteador das novas políticas do Ministério da Saúde. Nos bastidores aqui de Brasília, tem se evitado um tom belicoso, um tom de conflito entre o ex-ministro e o atual ministro. Tanto que ontem, Henrique Mandetta, na cerimônia de despedida aqui no Ministério da Saúde, pediu aos servidores do Ministério que facilitem o processo de transição e hoje de manhã nós ficamos sabendo que os principais secretários que atuaram ao lado de Mandetta devem continuar aqui no Ministério pelo menos até o início de maio. É o caso, por exemplo, do Wanderson de Oliveira, que é o secretário de Vigilância em Saúde. Eu lembro que ele chegou a pedir demissão para Henrique Mandetta. Esse pedido de demissão foi negado e hoje de manhã tivemos a informação que Wanderson de Oliveira deve continuar aqui no Ministério, atuando com um novo ministro até pelo menos 4 de maio, porque a partir do dia 5 ele já sairá de férias. A cerimônia, portanto, continua ocorrendo no Palácio do Planalto. Até agora, o novo ministro Nelson Teich ainda não veio fisicamente para o Ministério da Saúde. Ele é aguardado aqui por todos os servidores, deve vir para cá assim que terminar essa cerimônia no Palácio do Planalto e a gente, claro, continua acompanhando tudo por aqui. Eu só lembro que ontem, no discurso, Nelson Teich disse que não deve haver uma mudança brusca de rumo nas políticas que estão sendo tomadas pelo Ministério da Saúde agora no enfrentamento ao coronavírus. Márcio. E a sua informação é importante, Fabiano, que a transição seja suave, que os postos-chave do ministro anterior continuem, pelo menos por algum tempo, para fazer essa transição, para que a gente continue esse combate ao coronavírus da forma mais suave possível, sem interrupções. Fabiano Andrade, falando ao vivo de Brasília, muito obrigado. Nessas semanas de isolamento social, todos os eventos culturais foram cancelados. O jeito foi revelar os talentos nas redes sociais, as famosas lives. No Rio, uma iniciativa vai financiar novos artistas para que eles se apresentem na internet. Eu converso agora com Daniele Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Daniele, bom dia, muito obrigado pela sua participação. É só música ou tem outras formas artísticas também contempladas nesse fundo? Bom dia, Márcio. Eu gostaria de, em nome do Estado do Rio de Janeiro, agradecer esse espaço e, em nome da Secretaria de Cultura e Economia Criativa Fluminense, a oportunidade da gente estar divulgando uma iniciativa tão bacana que vem para promover a arte e promover a arte desse jeito que a gente está fazendo e vivendo. A cultura tem servido de alento nesses tempos de isolamento e o governo do Estado, de forma muito empreendedora, resolveu lançar um edital, que é um dos maiores editais do Brasil, cerca de 4 milhões, que vem premiar artistas de todo o estado do Rio de Janeiro, dando a possibilidade que eles possam manifestar a sua arte através de plataforma online, beneficiando não só o artista, não só o setor cultural, a economia do estado, mas também beneficiando aqueles que estão em casa e que têm desfrutado, né, não só de música, mas também de conteúdo audiovisual e de tantas outras iniciativas bacanas que, nesse momento, têm preenchido o tempo das famílias e das pessoas. E o edital ele é muito mais amplo do que exatamente para a música. É um edital que ele contempla as manifestações culturais, criação de conteúdos, podcasts, oficinas, conteúdos audiovisuais.
ele é exatamente para toda a classe. As inscrições vão até o dia 25 de abril e começam quando? Quando é que a gente começa a assistir? E imagina que o Brasil inteiro possa assistir também, né? Quando começa? O Brasil inteiro. As inscrições já estão abertas, vão até o dia 25/4. Nossa equipe está pronta, né? Está a postas para fazer todas as avaliações necessárias para a gente credenciar esses conteúdos. E a partir do dia 18/5, a gente está dando aí o resultado final e essas 1.500 produções vão estar disponíveis para o Brasil inteiro. Daniele Barros, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte. Tomara que a gente espalhe cultura para o Brasil inteiro, online ou não. Muito obrigado. Falando em cultura, vamos ver agora a agenda que o pessoal do G1 preparou para a gente para curtir o fim de semana em casa. Carol, bom dia para você, querida. O que é que tem aí de bom? Oi, Márcio. Bom dia para todo mundo aí. Vamos lá, tem muita coisa legal para esse fim de semana. O destaque são os festivais de música que estão rolando pela internet. Hoje à noite tem um dedicado a quem curte música sertaneja. Vários artistas desse estilo vão se apresentar, entre eles Maiara e Maraísa, Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano. Amanhã acontece um mega festival com artistas do mundo todo. Esse evento vai homenagear os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. A programação de shows é enorme. Tem Lady Gaga, que aliás foi quem fez a curadoria dessas apresentações, Paul McCartney, Taylor Swift, Andrea Bocelli e muitos outros, todo mundo cantando, claro, direto da sua casa. Esses shows vão ser exibidos aqui na Globo e também vão ter transmissão no Globoplay. E olha, o domingo vai ser um outro dia de fortes emoções, viu, Márcio? Porque vai ter live do rei Roberto Carlos. Ele vai comemorar o aniversário de 79 anos com um show transmitido direto do estúdio dele no Rio. O comecinho também vai ser exibido aqui na Globo, dentro do Domingão do Faustão. E a gente vai poder acompanhar o show completo no Globoplay. Sobre cinema, eu destaco aqui a mostra online Eu no Espaço, O Espaço em Mim. Ela foi aberta nessa semana com filmes brasileiros que falam sobre a relação das pessoas com o lugar onde elas vivem. É um bom tema para a gente refletir agora aí nesse momento de confinamento. Destaque para esse filme aí, A Cidade Onde Envelheço, que mostra a história de duas jovens portuguesas vivendo em Minas Gerais. Tem dica também para quem está sentindo falta de ir a museus nessa quarentena. Pela internet dá para visitar mostras de alguns dos museus mais famosos do mundo, o Louvre, o Metropolitan de Nova York, alguns dos museus do Vaticano e vários outros. No G1 tem o passo a passo para fazer a visita virtual em cada um deles. E falando agora de jogos online, alguns influenciadores também estão fazendo lives com desafios no jogo Just Dance. Esse é um game de dança, dá para jogar com videogame ou até no celular, sozinho ou desafiando outras pessoas online. É uma boa ideia para o isolamento porque além de se divertir, a gente ainda gasta umas calorias, viu, Márcio? E estamos precisando disso, particularmente este aqui que vos fala. Muito obrigado, Carol. Bom dia para você, querida. Boas dicas. Continuamos aqui no telão, respondendo as suas perguntas do Pergunta Corona. A pergunta da Mariana é importante. Meu marido está desde o dia 10 com sintomas de gripe e desde o dia 12 está sem paladar. Hoje é 17. Sem febre e teve um pouco de coriza. Pode ser Covid-19? Poder pode, principalmente pelo fato dele estar sem o paladar. É uma das coisas que realmente tem chamado a atenção. Ela não falou nada do olfato, né? Mas é uma das coisas que chama atenção. E aí ela não pergunta isso, mas o que ela faz? O sintoma não está grave. Não, ela fica em casa, calma. E se depois quiser saber se foi mesmo, ela pode ir lá na frente, depois de pelo menos 2 semanas desse quadro clínico, fazer um teste sorológico para ter certeza se foi ou não foi. Mas no caso é o marido dela. Se isola em casa? Fica num quarto separado? Fica num quarto separado, porque não sabemos exatamente o que está acontecendo. A pergunta do Marcos. Podemos usar micro-ondas para esterilizar as máscaras em casa? Não, na verdade, você limpa com água e sabão, né? E com essa é muito mais fácil do que colocar no micro-ondas. Ops. Essa aqui do Marcos, pulou aqui, do Marcos. Tem condomínio liberando quadra e área da piscina para os moradores tomarem sol. É correto isso? Eu acho que ficou claro por tudo que nós falamos, certo? Que neste momento, se ele está, e eu estou vendo, eu não sei onde ele mora, mas se ele está em algum local onde a gente realmente está preocupado com o isolamento social, está incorreto. Depende de onde ele está. É porque tem gente que fala, o cloro da piscina mata o vírus. Não. Mas a proximidade com os outros, a bagunça da piscina, o churrascão não pode acontecer, né? Essa aqui é boa. Patrícia, sou auxiliar de limpeza num hospital público. Que cuidados devo ter? Se ela está perguntando, é que ela não recebeu as orientações, né? Então, justamente assim, depende do que ela faz e da área que ela trabalha, eu diria que ela tem que aderir às normas de segurança do trabalho da instituição onde ela está trabalhando. Elas podem variar de acordo com o local de trabalho. E sendo auxiliar de limpeza, ela está correndo risco ali, num hospital, fazendo limpeza?
com certeza ela está exposta a situações de alto risco. É uma profissão importante nesse momento, é uma função importante, mas tem que ser feita com segurança. A Márcia, tenho 70 anos, estou em isolamento desde o dia 15 de março. Posso chamar a minha diarista pelo menos uma vez por mês? A Márcia, pelo que eu estou entendendo, ela está começando a se desesperar com a limpeza da casa. Eu diria o seguinte, Márcia, você, pela sua idade, lógico, a gente sabe que você tem um risco maior, o que você pode combinar com a sua diarista é que talvez o dia, primeiro, veja se ela está realmente bem, saudável, e o dia que ela vier na sua casa, você não encontre com ela, você fica num local da casa, ela faz a limpeza, a hora que ela vai embora, daí você sai. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras perguntas, outras informações no nosso combate ao coronavírus. Até já. Estamos de volta com o nosso combate, atualizando os números da Covid-19 no Brasil. Direto aqui no nosso telão, os números totalizados pelas secretarias estaduais de saúde, os casos confirmados. 30.961 casos confirmados de Covid-19. E o número de óbitos, 1.956. Infelizmente, hoje, pelo ritmo que a gente conhece, vamos passar dos 2.000. A gente tem agora a curva, o gráfico que mostra o número de óbitos dia a dia, começando no dia 17 de março, quando houve a primeira morte de Covid-19 no Brasil, e estamos assistindo a uma subida, houve uma queda ali no meio de abril. Anteontem e ontem, os recordes de mortes em um único dia registrados, 204, e ontem tivemos uma queda, 188 registros de óbito, uma queda de 7,8%, quase 8%. A gente tem o que comemorar nessa queda ou é algo que vem assim em altos e baixos, ou a nossa tendência ainda é de elevação? A gente pode dizer alguma coisa em cima desse gráfico? Acho que não, porque assim, o que a gente vê claramente é que o vetor é de ascensão, né, com pequenas oscilações, mas a somatória aí é de ascensão. E isso são dados num contexto de subnotificação. Então a gente sabe que não estamos testando todo mundo que deveríamos testar e esse é o resultado. Então eu acho que é muito mais do que isso. Pois é, o que o ministro Mandetta falava era o seguinte, para a gente aliviar o isolamento, a gente teria que ver o número de óbitos numa região, o número de casos confirmados numa região e a quantidade de leitos. O atual ministro fala a mesma coisa, que a gente tem que testar muito para tentar ver se alivia ou não esse isolamento. Essa ideia de verificar número de leitos por casos confirmados é a mais correta? Pode ser feita alguma coisa a mais? Não, eu acho que para você pensar em afrouxar alguma coisa, você precisa primeiro ver a queda do número de casos e principalmente o número de óbitos, né? Você viu que a própria Coreia do Sul, ela quer no máximo 50 novos casos por dia, ou seja, cada país tem que estabelecer sua meta, mas você tem que ver essa queda e, sem dúvida, você tem que ter estrutura, ter o teste disponível, poder testar em tempo real e ter estrutura para o número de casos em relação ao número de leitos. Tudo isso que você tem que ver para começar a afrouxar. Lembrando que quando a gente tem os números menores, sempre no fim de semana tem um delay aí de notificação. Porque não são registrados. Então, para também a gente não se assustar que parece que de 105 pulou para... Lógico, nós estamos preocupados, mas lembrar que no fim de semana tem um certo atraso na notificação. A gente falou bem disso. Agora, é interessante perceber que só notei isso agora. No dia 17 de março, registramos o primeiro caso. Hoje estamos no dia 17 de abril, quer dizer, temos um mês da primeira morte registrada de Covid-19 aqui no Brasil. Ainda me parece um tempo muito pequeno para a gente fazer realmente essa análise. Um mês só. A Coreia acho que pode fazer isso porque a epidemia lá começou em dezembro, em janeiro. Então eles têm mais um prazo histórico para fazer isso. Nós fizemos ontem 45 dias do primeiro caso no Brasil, ou seja, nada, um mês e meio. E agora estamos fazendo um mês em relação à primeira morte. Então, ainda tem muito que não dá para fazer grandes previsões nesse momento. Vamos voltar aqui na nossa tela para conversar com a nossa querida Maria Júlia Coutinho, que todo dia está com a gente, dando os destaques do Jornal Hoje e nos informando também, participando aqui do nosso combate. Maju, bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você e para todos que estão aí contigo e também para todos que nos assistem. Márcio, eu vi que vocês deram um giro para mostrar a situação do combate ao coronavírus em áreas vulneráveis do Rio de Janeiro. A gente vive falando que lavar as mãos é fundamental, né? Mas em muitos locais, como a gente já falou também, sabão e água são artigos de luxo. Olha só o que diz essa moradora de uma favela da Zona Sul de São Paulo. Vou lá na rua agora escovar o dente, terminar de escovar o dente, por causa da água. Não tem água? 4 meses.
Você viu, Márcio? Eu lembrei até da doutora Denise Ornelas, que já esteve aí com você, né? Que ela fala que tem momentos importantes para o pessoal que sofre com a falta de água, né? O ideal seria ter água e sabão, mas tem momentos cruciais ao longo do dia para essas pessoas se concentrarem, né? Quando vão cozinhar, tem que tentar lavar a mão, depois de sair do banheiro, depois de trocar o bebê, enfim. São medidas aí para a gente tentar evitar a contaminação numa situação de tanta precariedade. A gente já viu algumas prefeituras, alguns governos estaduais instalando caixas d'água, mas é tudo paliativo, é tudo emergência. A gente não tinha que ter essas pessoas. Eu sei que as comunidades crescem muito rapidamente, as favelas crescem muito rapidamente. Às vezes é difícil para o poder público mandar água, energia, gás da maneira mais segura e correta para todas essas pessoas. Mas há de se dar um jeito de não deixar essas pessoas assim, que ficam vulneráveis todos os dias. No meio de uma epidemia, muito mais, né, Maju? É isso mesmo, há de se dar um jeito, é isso, Márcio. E olha, eu vi que o Trali falou há pouco aí que a Prefeitura de São Paulo recomendou o uso de máscaras para quem sair na rua. Pois bem, lá em Curitiba e Belo Horizonte já é obrigatório. Elas também entraram para o time das cidades onde o uso de máscaras em comércios, praças e ônibus passa a ser obrigatório. BH ainda deixou mais rígidas as normas para a reabertura de alguns estabelecimentos. No Rio de Janeiro, milicianos estão cobrando taxa dos comerciantes, mesmo com lojas fechadas por causa do isolamento social. E a Caixa Econômica começa a pagar hoje o auxílio de R$ 600 para quem se inscreveu pelo aplicativo ou site do banco. São 9 milhões de informais e desempregados. E uma notícia importante para a economia mundial, mais um reflexo dessa pandemia, o PIB trimestral da China encolheu 6,8%. Essa é a primeira retração da economia chinesa em 28 anos. É isso, Márcio. O Jornal Hoje sempre nos informando, sempre mergulhando na notícia para a gente entender tudo. Maju, muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia trabalho. para vocês. Obrigada. Valeu. E da Maju, sempre presente aqui com a gente tem uma outra participação muito legal hoje, que a partir de segunda-feira volta a nos entreter, volta a nos informar, volta a trazer um novo ar nas nossas manhãs aqui na Globo. O nosso combate vai começar um pouquinho mais cedo, às 9h50 da manhã, todos os dias, e logo depois a gente vai ter a volta do encontro com a nossa querida Fátima Bernardes. Fátima, bom dia para você, que bacana ter você aqui. Como é que vai ter um encontro em tempos de coronavírus, Fátima? Oi, Márcio, bom dia. Queria dar bom dia também para a doutora Rosana, doutor Jacques, que está aí com você. Olha, vai ser um encontro para esse momento, né? É claro que a gente vai vir depois de vocês, então você vai estar atualizando números, vocês vão estar falando e tirando as dúvidas das pessoas como fazem nesse momento. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar falar um pouquinho mais da parte comportamental, de que maneira a gente está lidando com as questões, porque agora é uma nova vida, né? Uma vida mais dentro de casa, então a gente tem muita coisa para conversar. Eu vou ter a presença do psiquiatra Jairo Bauer comigo, tirando dúvidas. Vamos ter um quadro da Ana Maria Braga com receitas clássicas. Está todo mundo cozinhando muito mais. Você está cozinhando, Márcio? Graças a Deus, não. Graças à minha Por sorte da minha família, não, porque senão seria terrível para eles. O meu ovo frito não é tão bom assim. Olha, mas com a volta da Ana Maria vai ser possível, porque ela vai dar umas dicas super bacanas de receitas que funcionam. Você vai poder fazer o jantar. Olha que maravilha. Vou aprender. Olha só, posso tirar uma dúvida? Claro. Olha só, eu tenho uma amiga que está fazendo essas máscaras de pano, a Flávia, para distribuir gratuitamente, né, para oferecer para as pessoas que vão precisar. E eu fiquei com uma dúvida que a doutora Rosana podia me tirar. Quer dizer, a gente sabe que aquela outra máscara, da área médica, você tem que ter um maior cuidado e quando você tira, muitas vezes você inutiliza. Essas daqui a gente pode lavar. Mas quanto tempo eu posso ficar com ela? De quanto em quanto tempo eu devo trocar? Olha, Fátima, bom falar com você. E o que eu queria te falar é o seguinte, que essas máscaras, em geral, quando a pessoa usa e fica falando muito, o ideal é trocar depois de 2 horas, que é o tempo que ela umedece. Se a pessoa usar e, sei lá, ou tiver mais calada num transporte, etc., ela pode até 4 horas, que é mais ou menos o que a gente tem preconizado em termos de troca. O importante é que, outro exemplo, se a pessoa pôr e espirrar na sequência, já umedeceu, daí tem que trocar imediatamente. Então, depende muito da quantidade de umidade que tenha. Por isso que é sempre bom, quando você sai, leva mais de uma máscara. Agora, a umidade é porque a umidade facilita a penetração do vírus, é isso, quando a máscara está úmida? Isso, ela perde esse poder praticamente de filtração, por isso que ela precisa ser trocada.
E aí a lavagem, eu imagino que vocês estejam falando normal. Uma lavagem normal, com água, um pouquinho de água sanitária ou com qualquer sabão em pó, resolve. Exatamente. Pode ser com água e sabão mesmo, não precisa... O Ministério da Saúde recomenda 10 minutos ficar em água sanitária. De verdade, tem várias recomendações de outros órgãos, inclusive o CDC dos Estados Unidos, água e sabão, com limpeza mecânica. É importante você não só deixar submerso, você tem que ter uma limpeza mecânica, põe para secar, se quiser passar por causa de temperatura, e pode usar de novo. Beleza, muito obrigada. Bom, então vocês vão continuar tirando essas dúvidas que eu tenho, que todo mundo tem, e a gente vai falar um pouco mais da área de comportamento, vamos ter anônimos, famosos, vamos ter música, essas lives que estão fazendo tanto sucesso, né? Graças a esse recurso do nosso telão lá, a gente vai ter artistas falando, pessoas anônimas que superaram a doença, pessoas anônimas que estão doentes, famosos doentes, a galera cantando. Então, acho que a gente vai poder dar um respiro para depois voltar com o noticiário local e com a Maju no Jornal Hoje e tudo mais. Fátima, não tem dúvida que o isolamento está afetando muito a gente, todos nós. Ninguém gosta de ficar preso em casa, mas é necessário, nesse momento, respeitando o que dizem as autoridades de saúde. Você disse muito bem, o respiro é fundamental. Pensar em outros assuntos é fundamental também, para a nossa saúde mental. Eu acho que a gente está voltando exatamente para ajudar as pessoas a permanecerem em casa. Eu acho que como o jornalismo é uma atividade essencial, o jornalismo com entretenimento também, porque a gente também vai tratar da saúde mental. Claro. Então, a ideia é que a gente, retornando com uma equipe muito mínima, a gente ajude muito mais pessoas a ficarem em casa, que é o que é importante nesse momento, né? Quem puder, continue em casa. Muito bacana, voltar com segurança. E a gente percebeu como você está ansiosa, fez um monte de pergunta aqui, muito legal. Obrigado, Fátima. Bom retorno segunda-feira, vai ser um prazer entregar logo depois do nosso combate para Fátima Bernardes na próxima segunda-feira. Obrigado, Fátima. Um beijo, pessoal. Obrigada. Beijão, querida. A gente continua aqui respondendo as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Rosemary, numa família, se mãe e filho testarem positivo, ambos podem ficar isolados juntos? Sim, isso até é uma realidade hoje nos próprios hospitais, né? Pela não demanda, inclusive, você pode sim juntar as pessoas no mesmo quarto, desde que você tenha certeza que é a mesma doença. Pergunta da Roberta, sou técnica de enfermagem, estou de licença maternidade, amamento meu filho exclusivamente. É recomendado que eu volte a trabalhar? Para mim? Não, então, ela está amamentando, né? E ela, assim... Eu não sei o período para... Se ela puder permanecer em casa, alimentando essa criança, etc., seria melhor. Precisa ver a parte trabalhista também, porque existe hoje algumas categorias que você pode ficar em casa. O puerpério é uma delas, a gestante é uma delas, então precisa ver a parte trabalhista. Deixar de amamentar o seu filho de jeito nenhum. Tem que dar algum jeito em relação Imagino como técnica de enfermagem, haja uma pressão para que ela volte a trabalhar depois dessa licença maternidade, mas eu entendo o medo dela, a preocupação dela também. Mas o risco dela é como qualquer outra técnica que hoje está trabalhando e tem que tomar todos os cuidados para voltar para casa. Nós encerramos nosso programa por aqui. Agradeço muito a doutora Rosana, doutor Jaque. Sempre um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Você pode rever o combate no Globoplay. Assista agora as notícias do seu estado, logo depois do Jornal Hoje. Boa tarde. E a gente repete diariamente, torce para que você já faça tudo isso, mas vamos lá. Lave bem as mãos e só saia de casa se realmente precisar, usando máscara sempre que for para a rua. E não se esqueça, na segunda-feira a gente se encontra mais cedo, às 10 para as 10 da manhã. Até lá.